Muito bem, meus queridos. Começando mais um Deus Zebracast. Mais um. Uma edição de gala hoje. Você é louco, professor monstro sagrado, velho. Monstro sagrado. Monstro sagrado. Definiu bem. Monstro sagrado. Historiador do Corinthians. Sabe tudo e mais um pouco. Sabe tudo e um pouco. Ele que tem todas as soluções para os problemas do Corinthians. Estava contando pra gente aqui fora do ar agora. Vai apresentar o novo modelo de gestão. Como refundar o Corinthians. Olha que palavra. Quanto que ideia, falta. velho. Hoje o problema estará resolvido com o professor Celso. Eita, que responsa, hein? Professor monstro. Agora vocês me ferraram. E de quebra... Mas vamos lá. Palpite é de graça, a dívida já tá grande mesmo. Ele não perde nada com isso. E de quebra, ele ainda vai anexar o Juventus da Moca. Vai fazer uma ponte aqui, ó. Boa. Vai Boa. até o Parque São Jorge. Parceria. Boa. Hein? Que é mais perto da minha casa. Pô. Diz que os caras só investem em função dos interesses deles. Não é perto da minha casa, o Juventus. Tá vendo? verdade. Ah, mas Pô, que prazer estar com Ô, vocês Celso, aqui. obrigado rapaz. por ter Eu que aceitado o nosso agradeço, convite. imagina, Muito prazer. bom ter um papo de alto nível aqui nesse Pois é, programa, pois com é. esses dois Velhinha. idiotas Essas duas aqui. andas Ter alguém biológicas. que sabe o que tá falando, diferentemente Isso da aí, gente. como diria um jogador de futebol, isso aí é modéstia à parte. Diferentemente da gente, a gente tem alguém aqui hoje que sabe o que tá falando. É verdade. E vamos poder falar bastante de Corinthians, falar de Ancelotti, como dizem na Globo. Da Globo, exatamente. Tá no Carleto. manual, hein? Carleto. Tem que chamar de Ancelotti. Ancelotti. Eu acho isso uma falta de respeito com a Carleto população também, brasileira, né? porque chama as pessoas... Você está chamando o povo de ignorante, né? Exatamente. Você está pressupondo que as pessoas não têm a capacidade intelectual de pronunciar ou entender Ancelotti. Mas esse é um dos problemas que a gente tem hoje, né? Não só na imprensa, mas na imprensa esportiva. Eu sempre falo para os meus alunos, lá na Faculdade Casper Libero, eu comecei a ler pelas páginas esportivas, pela Placar, que era a revista que eu lia. O meu filho também, que é doido por futebol, uma vez ganhou um prêmio de astronomia. Falei, Daniel, você entende de astronomia? Ele era pequenininho. Falou assim, foi fácil, pai, caiu o escudo do Cruzeiro. Então, o futebol é um meio para você saber coisas legais. Sim, né? para você aprender. É um meio, não é um fim. É verdade. Se você corta isso, começa a chamar de Ancelotti para ficar mais fácil, né? Você está burrificando as pessoas. Exatamente. Mas esse exemplo que você usou é verdade, porque eu comecei a gostar de geografia por causa das competições esportivas. Tá vendo? As bandeiras, Isso, né? isso. Os nomes, os sobrenomes, as origens, né? O esporte... É uma porta de entrada para esse tipo de conhecimento. Eu só né? sei que Anápolis é em Goiás, um abraço ao pessoal de Anápolis, por causa da Napolina. Jogou a taça de prata, depois a taça de ouro, quando era garoto lá, é isso. É verdade. Eu até confundia quando eu era pequeno, eu achava que o Jabaquara era daqui do Jabaquara. Do bairro do Jabaquara. Todos nós, né? Acho que Eu todos, falava, né? pô, mas não é possível, o Jabaquara é daqui, pô. Não pode, Como é que tem lá para Ainda existe o esse litoral? O Jabuca, professor? tem o Jabuca. É. Tem até o slogan deles lá, não esquente a cuca, torça para o Jabuca. Jabuca, que da hora, que velho. lição. Vamos trazer esse slogan É. para um time aqui da capital, hein? Ei. Tá Eita. precisando. Ô, professor, antes da gente falar de todos esses temas espinhosos aí, vamos lembrar um pouquinho da tua carreira aí, para o Vamos. pessoal poder conhecer melhor o seu trabalho, Vamos, legal. né, de jornalista e de professor e de Legal. historiador, né? É É. muita coisa. Então, esse historiador aí, você sabe que eu sempre falo que eu sou pesquisador, né? Que o historiador é o cara que estuda história. Eu não cheguei a estudar história. Comecei depois do jornalismo, sou historiador frustrado. Eu me considero pesquisador. Eu revolvo a terra para os outros catar minhoca. Você revira tudo. Então, principalmente no caso da história do Corinthians e do futebol em geral, o que eu pego são esses dados para depois os outros fazerem ali as suas interpretações. Eu, às vezes, também faço algumas, né? O site está no ar. O Almanac não. O Almanac nós tiramos, era um aplicativo. Eu tinha. Então, um aplicativo para celular, infelizmente tiramos, porque depois de 10 anos a coisa não andou como devia andar. Money. Money. Não Mas conseguimos custava viabilizar. muito para manter o Almanac? No fim, não era nem a questão da manutenção, era mesmo um desagravo, porque a gente achava que o trabalho era bom demais para ficar só na manutenção. Então, aí a faz gente sentido. acabou tirando, né? Depois de 10 anos, para quem não acompanhou, era uma atualização online dos jogos do Corinthians, né? Então, saía um gol, você já atualizava ali, um resultado a mais, um gol a mais para o Romero, por exemplo, na Arena, essa briga de Romero com o Yuri Alberto, tudo isso a gente acompanhou por 10 anos. O Almanac era um livro impresso,
Eu venho de impresso, né? Eu trabalhei muitos anos na Placar. A minha origem é jornalismo impresso. Talvez por isso eu goste tanto assim de informação, de dado, de detalhe. E aí, nesse tempo todo, passei Placar, ESPN hoje, mas nesse meio tempo... Agradecer a ESPN aí por Grande liberar o ESPN. nosso Obrigado, professor, é né? verdade. Pô, obrigado mesmo. ESPN. ESPN que nunca negou um pedido nosso aqui. Sempre com a gente. De convites nossos aqui, sou muito grato. A emissora é muito simpática, sabe? Da força de vocês, da importância, da seriedade. Exatamente. Seriedade, é o ponto forte a aqui. seriedade É o ponto forte que não aqui. pega direito. É o ponto forte. Mas perto de tanta gente que se diz séria no futebol, nós somos sérios mesmo. Mas eu falo que eu não... eu mas o falo legal que eu é a resenha, não né? entendo de futebol, eu gosto de futebol e quem tem que entender não sou eu. Tem muita gente mais qualificada aí que pode entender muito mais, mas a gente gosta de bater papo mesmo. Inclusive o nosso público, né? Eu tenho uma filha já formada que ela faz jornalismo econômico. Olha que legal. Ela trabalha atualmente está no Jota, que cobre o judiciário, o site, né? Entre outras coisas, mas já trabalhou em The Economist, na revista Exame, e ela vai entrevistar esses fodões da economia aí, político e tal. Aí os caras veem meu sobrenome, né? Que é o mesmo museu. Aí eles falam, bom, eu queria estar falando com o teu pai sobre futebol, não sobre isso aqui. Muito mais tranquilo, né? Mas legal. gostoso. Mas prazeroso. o acervo do Almanac tá onde? O acervo do Almanac hoje é a minha planilha de Excel. Tá guardadinho, Tá bonitinho. guardadinho, eu continuo atualizando. Você tá atualizando. Estou inventando umas coisas. Aí. Inventando? Já conta aí que Conta nós pra nós, bola no Por plano exemplo, aí. assistência. Assistência. Eu tenho 57 anos de idade. Ah. Desde 57, acho que uns 50 anos da minha vida, eu não ouvi falar em assistência de gol. Aí inventaram a tal da assistência. Aí lá vou eu buscar todas as assistências da história do Corinthians para 1910. Não é fácil, você não encontra todas. Tem que contar com um relato de jornal, né? Imagem mesmo você vai ter dos anos 70. Mas que a imagem não dá pra ver se teve assistência ou não, né? Então, É difícil, dependendo da né? imagem, não dá, da ração. Então, Isso é um trabalho, cara. Década de 50 mesmo, você não vai encontrar difícil, né? não, você tendo o relato por escrito, tem que confiar Na no cara súmula que lá, escreveu. lá Na no súmula, jornal, vem do jornal. E se alguém das quiser antigas. comprar esse seu arquivo aí? Falar, eu quero agora ter os direitos do Almanac. De tudo que foi eu escrito quero ali. comprar. Depende da proposta. Quanto custa? Já tem o número, o valor ou não? Não. Eu não pretendo vender, né? Mas só se me desse uma independência financeira, você aí que está querendo comprar. Igual aquelas mulheres que pousavam na Playboy na década de... mas Não, eu precisava comprar um apartamento. Acho que então, mais, porque aquela grana lá acabava, viu? Acho que eu precisava, porque o Almanac, eu brinco não, é verdade, ele é mais um banco de dados, né? Isso. O clube nunca se interessou por isso, Celso? O Almanac foi oficializado numa época ali, o pessoal do marketing, na fase boa do Corinthians, chegou a botar o Almanac do Timão na camisa. Eu tinha uma parceria com o clube que eu, como jornalista, eu faço questão que o produto seja licenciado. Porque a gente defende que, Isso é importante, os clubes utilizem as suas marcas. Né? Isso. Então, às vezes, de lá é que não vem a recíproca. Eles tratam a gente como se a gente vendesse boné e chaveirinho. Então, tem que também entender o conceito cultural disso, né? O uso que o clube faz dos dados. Mas é uma eterna luta, porque a gente fala o clube. Quem é o clube? É quem tá lá. Então. E do jeito que tá, não dá pra saber quem vai estar amanhã. Faz 2 sábados aí, o cara não podia ir na cadeira, que o outro queria sentar na cadeira. Uma confusão dele, do caramba, pediu pro policial troca-troca de sentar. cadeira. Então, tudo isso atrapalha muito. Quando o Memorial do Corinthians foi inaugurado, havia uma consulta online em cima do meu acervo. Todo o meu acervo Ficava um estava monitor lá com... Você procurava. Igual no Museu da Imigração. Isso, e com cruzamento de dados. O legal do aplicativo, em relação ao livro, o livro é estático, né? Você tem que ficar contando caso por caso lá. No aplicativo você fazia o cruzamento que você queria. Você botava jogos com o Palmeiras à noite no Pacaembu com o Dulcídio e Vanderlei Bosquilha de árbitro. Ele te dava. Nossa, Caralho, que legal. velho. Isso eu lembro, eu mexia Então, no essa era a aplicativo. coisa mais legal, né? Essa interatividade, que a gente vive numa era interativa. Né? isso. Não adianta você ficar dando as coisas em papel para as pessoas se elas estão Ninguém quer saber no digital. Pô, vamos falar com os caras lá, meu. Vamos falar com o Vini. Vai, Boa.
Vamos falar com o Porra, Vini. velho, isso é um puta negócio legal. Essa é uma das lutas que a gente tem lá dentro, mas, puxa, quem dera essa fosse a única luta em relação ao Corinthians. Né, vamos, É muita vamos, luta. vamos falar mais disso. Bom, então tem esse seu trabalho de historiador, pesquisador, né? É. O trabalho como jornalista que vai ser mais amplo e talvez o trabalho como professor também é legal a gente pontuar aqui. Antes da gente falar das tretas, entendeu? Tá. Começa primeiro Isso. tranquilinho, depois a chapa legal, esquenta. legal. Boa. O trabalho como professor é fundamental, inclusive para a minha carreira, né? Porque quem trabalhou comigo mesmo, ou está desempregado ou está velho. ou morreu. Então, são meus alunos que me deixam atualizado em relação a formatos como esse, para a gente discutir em aula, né? Então, é um oxigênio, assim, as aulas me dão um oxigênio. Muita gente que está, inclusive na ESPN, que me chamam de professor, começou porque realmente eram meus alunos. Muitos me chamaram de professor no corredor, daqui a pouco estava todo mundo me chamando de professor, né? Aquelas pessoas, Celso Ardegui, que agora começou como comentarista, Nathalie Gedra, orientei TCC da Nathalie Gedra, Renata Mendonça, que está na concorrente. Quem mais foi seu aluno? Tem muita gente. O Zé Renato Ambrósio. Caramba. Savoia foi seu aluno? Não, assim também não. Foi professor, Assim não é? também não. Mas eu também não fui aluno dele. A gente está mais ou menos ali. Mas já é uma geração bastante vasta. Né? Vitória Leite, que agora trabalha ali com a gente, minha aluna até outro dia, porque o professor perde um pouco a noção de tempo. Mas você continua lecionando? Continuo. Desde que ano? São 22 anos desse ano aqui, desde 2003. Desde 2003 na Casper Liber? Na Casper Liber. Só lá? Caramba. Só lá. E qual a matéria? A matéria é a famosa aula do LID. É a primeira matéria quando eles entram na faculdade, e mudou de nome, já chamou Laboratório de Jornalismo, já chamou Jornalismo Básico 1. E é a famosa aula do LID, é onde você aprende a perguntar quem, o que, quando, onde, por quê, fazer um texto estruturado, trabalhar com pauta. Eu tenho uma teoria que até hoje vem se confirmando, que se você trabalhar com uma boa ideia, que é a pauta, com a apuração, que é trazer as informações, com a redação, que é estruturar essas ideias, mesmo que seja falado, mas alguém tem que estruturar aquilo se não for ao vivo. E com a edição, que é colocar num tamanho de físico ou de tempo, que é o que nós vamos fazer aqui, pronto, você tem o jornalismo feito. São os 4 passos. Eu trabalho com esses 4 passos. E como é que o professor Celso Unzelt enxerga hoje o trabalho da mídia esportiva? Não o comentarista da ESPN, o professor. Porque as coisas mudaram muito, né? Tem o lado positivo e o lado negativo, acredito. Eu fico meio assustado com os meus alunos que querem fazer jornalismo esportivo porque não conseguiram jogar, porque querem ficar perto do esporte. Eu acho que isso é muito pouco. Eu acho que você tem que entender que você está fazendo, pelo menos o jornalismo que eu faço é, antes de tudo, jornalismo. Eu não sou contra o entretenimento. Eu acho que o entretenimento é um excelente meio para se atingir um fim. Eu mesmo fiz coisa muito bem-humorada lá, não era humorismo porque eu não sou humorista, mas a gente fazia o Loucos por Futebol na ESPN, que era um programa descontraído, de cultura esportiva. Eu cantava o hino dos clubes, o Marcelo Duarte levava lá grande Marcelo brincadeiras, né? Então, não sou contra o entretenimento. Eu só acho que, às vezes, o entretenimento, isso no jornalismo em geral, está abafando o jornalismo. O jornalismo está muito preocupado só com o que as pessoas querem, não com o que elas precisam. E, às vezes, você precisa de coisas que você nem sabe que existem. Então, se a gente ficar nesse rame-rame só do clique, da audiência, da curtição, do cara que vai te seguir, as pessoas não vão se desenvolver. É um pouco essa coisa que a gente estava falando do Ancelotti. O cara precisa saber que o cara chama Ancelotti. Se você chamar só de Ancelotti, ele vai ter uma geração aí que vai crescer, nascer e morrer sem saber disso. E nós somos culpados disso. Então, não sou contra bom humor, adoro uma brincadeira, mas eu acho que isso tem que ser um meio para um fim. E o futebol, o esporte em geral, é um excelente meio para as pessoas se tocarem por outras coisas. As páginas de esporte do tempo do jornal, e agora as telas de esporte, enfim, os áudios de esporte, eles têm uma responsabilidade muito grande num país como o nosso, né? Eu acho que é um desserviço quando a gente fica só no raso, quando a gente só bate da trave. A gente pode passar mais coisas pelo esporte. Então, o futebol, ele deve ser encarado como uma coisa séria,
deve ser encarado como um entretenimento, como uma diversão, como algo para olhar com um olhar mais jornalístico, ou tudo ao mesmo tempo? Eu acho que tem espaço para tudo. Eu sou a favor de tudo. Eu sou a favor, antes de tudo, da honestidade com a pessoa para quem você está oferecendo a sua mensagem, né? Então, você travestir de jornalismo que não é... Porque o futebol não é um produto ou um serviço essencial, né? Não. Ele não é uma coisa que não precisa ser levado ao pé da letra, assim como um assunto econômico ou político. Mas ele é uma excelente linguagem. Sim, eu também acho. Pelo futebol aí, você chega em coisas... Porque, por exemplo, eu acho muito perigoso você ter um influencer de economia. Esse cara pode prejudicar um investimento seu, uma coisa séria, sim. né? Agora, um influencer de futebol, qual que é o problema se ele falar alguma coisa que talvez não seja... Uma borracha. Não vai te prejudicar tanto, eu acredito. Não fazendo apologia de violência. Isso, Que aí também isso aí vai por outras coisas. E aí não é só o futebol, aí qualquer outra coisa. Rock, política. Então. Qualquer o Milton outro Neves assunto. falava, né? Que o futebol é a mais importante das coisas menos importantes do mundo. E vice-versa, Eu acho né? que é muito legal essa frase. Você concorda com isso? Eu acho não? legal pra caramba. Eu concordo, mas eu tenho medo de, ao concordar, a gente estar subestimando a força que o futebol tem. O futebol é uma linguagem, né? Futebol é um negócio que faz o cara mais simples lá da empresa tirar sarro do dono da empresa no dia seguinte de manhã e o cara tem que passar de cabeça. É verdade. Né? É um canal assim, para gerações, para vocês então, que são mais jovens, mas da minha geração para trás, era o único papo que a gente tinha com o pai. Você não conseguia falar de sexo com o pai, mas você falava de futebol. Porque os tabus eram mais, né? tinha Então abertura, né? é muito mais importante. Concordo com o Milton, é a mais importante das menos importantes, mas ela é importante, né? E ela não pode ser subestimada. Essa coisa da brincadeirinha pela brincadeirinha, a gente também sofre muito com isso como jornalista. Eu nunca vi numa redação ninguém se orgulhar de não entender nada de política, de economia. Eu já vi vários colegas passarem no meio da redação e falar bem alto assim, eu não entendo nada de futebol, né? Você não entende nada de futebol, então você é um ET. Porque as pessoas estão falando de futebol à sua volta. Então, antropólogos, sociólogos, que não têm um pé, uma atenção no futebol, não são profissionais completos na sua área. Ainda mais num país como o Brasil. Uma manifestação bem popular, né? Inclusive, isso é muito importante, professor, que você está falando, o Alfinete também comentou no começo. Eu estava assistindo o jogo Holanda e Finlândia, né? Aí, eu vendo a Holanda lá, cara, puta seleção, lembrei do Cruyff, do Bergkamp, do Kluivert, um monte de jogador bom que jogou na Holanda já, né? Aí eu olhei pra Finlândia e falei, caramba, tinha um cara bom da Finlândia, velho. Aí eu lembrei do Litmanen, que era o camisa 10 do Ajax lá de 95, né? Naquele timaço. Ele era o camisa 10 ele era da Finlândia? É da Finlândia, finlandês. O finlandês. O finlandês. O único. Ele era o camisa 10 do Ajax. Eu e o lembro dele. meio-campo do Ajax era Litmanen, Seedorf e Davids. Esse cara jogava muita bola. E aí o jogo te lembrou porque Me lembrou, me os dois remeteu. países dos Então, assim, é uma coisa isso. muito cultural, né? Graças a esse jogo que eu tava vendo, me remeteu essa imagem desse jogador. Você sabe que eu conheço um corintiano finlandês? Ah, mesmo? O Kimo. Ele mora aí na área? Ele esteve no Brasil, foi em casa me visitar, levou Que legal. uma miniatura de uma camiseta da Finlândia. A história desse cara é muito louca. Quando eu lancei o almanaque do Corinthians, tem uns jogos do Corinthians na Finlândia, numa excursão, nos anos 50. Caraca. E aí eu comecei a receber uns e-mails desse Kimo em português, falando assim, olha, onde o senhor falou ali do jogo do Corinthians com a Finlândia, aí tinha um cara lá da Finlândia que tinha feito um gol, e eu coloquei um nome, mas na verdade ele era conhecido pelo outro nome. Era como se eu tivesse colocado Depay e o cara fosse Memphis. Tá. Então ele pedia esses acertos. E ele manda um, mandou dois, mandou três. Aí eu mandei um e-mail, eu falei, mas você é brasileiro morando na Finlândia? Ele falou, não, eu sou um finlandês corintiano. Aí ele contou a história que em 94, assim, esporadicamente, a gente não explora, infelizmente, no Brasil, o nosso campeonato brasileiro. Mas eu não sei porque Cargas d'Água, em 94, passou o campeonato brasileiro na Finlândia. E o cara se apaixonou pelo Marcelinho Carioca. Nossa. O cara, quando veio aqui na minha casa, ele mostrou, ele tem uma tatuagem do Corinthians aqui.
Caramba. Um finlandês. Que viu o jogo lá por... E aí você vê a força, né, de um clube que certa vez eu estive numa reunião. Isso é verdade há muitas administrações atrás. Ainda propunha uma revista do Corinthians, né? Ainda tinha revista assim, com peso, com papel. E aí o então diretor lá falou assim, para mim é verdade, precisamos de uma revista mesmo, porque o Espéria tem uma. O Espéria, o clube de... com todo respeito, Eu conheço o clube Espéria. com todo respeito, o Espéria é um clube de esportes amadores que não tem a força da marca do Corinthians. Eu olhei para o cara e falei assim, mas o Espéria... O senhor está falando de um clube e na época eu não conhecia o finlandês, senão eu tinha falado da história do finlandês. Eu falei, pô, eu recebo e-mail de gente do Japão atrás do Corinthians. O senhor está se comparando com o clube. Então, eu acho que isso dá a exata medida de onde as pessoas não sabem onde estão pisando, né? Eu quero muito falar do Corinthians com você, Que professor. história legal, velho. Falar também da sua carreira no jornalismo, mas você tocou num assunto agora, falou da camisa. Eu não quero deixar passar isso, não vou esquecer. O que você achou do possível ou fake news lançamento da camisa vermelha da seleção brasileira? Nossa, é mesmo. Eu acho uma bobagem. Não Teve tem isso que aí. mexer no que está... Eu sei que tem um momento político aí envolvendo o amarelo, mas a seleção sempre jogou de amarelo, sempre jogou de azul. Para que mexer nisso? A CBF tem uma lista de prioridades na frente para resolver, em vez de entrar nessa polêmica. Uma polêmica boba, polêmica vazia. Eu, particularmente, como torcedor, eu não gosto de nenhuma camisa que não seja a sua camisa. Aquela Inter de Milão, de amarelo, Nada a ver, né? na final. O Nada Santos... a ver. De azul. Eu sei que aquele azul do Santos teve momentos gloriosos, mas o Santos chegou a enfrentar o principal rival de azul numa final de Libertadores e perdeu, né, a classificação. A semifinal contra o Corinthians, Isso. isso. A semifinal. Era o atual campeão da Libertadores. Tem que se dar um pouco de respeito também, né? Essas coisas são legais para promoções, para jogos eventuais, mas, e principalmente essa questão do momento político misturou muito. Acho que não era momento de botar a mão nessa cumbuca, não tinha nem técnico, ficava pensando em camisa vermelha. Vamos limpar um pouco da corrupção que está lá, limpar um pouco das ideias, né? Isso que a gente tinha que estar discutindo. Mas virou um problema, né, para CBF, né, vamos dizer assim, né? O fato da camisa amarela ser usada por apoiadores de um lado, né? E aí o outro pessoal acaba não usando. Mas você sabe, né, que essas coisas são cíclicas. Você acha que isso é passageiro? Você está falando com um velhinho de 57 anos que viveu o fim da ditadura militar. E no fim da ditadura militar, alguns símbolos nacionais, como o hino e a bandeira, eles também tinham sido capturados por determinado grupo político que estava no poder. A bandeira e o hino, inclusive, eles só voltaram a ser reapropriados a partir dos comícios pelas eleições diretas. Até ali, estava tudo muito associado, porque o poder é que estava ali com a máquina. Então, né? se a gente for pensar nessa linha do tempo aí, durante uns 20 anos, isso aí ficou meio... travado. Essa repulsa principalmente também, da Copa de 70 para frente, né? A questão do Brasil, ame-o ou deixe-o. Então, eu acredito num resgate. Eu acredito. E na dúvida ainda tem a azul, caramba. Então, mas azul Tem é a que queriam azul. tirar. É isso que eu não entendi. E queriam tirar azul, não a polêmica. Né? Eu falei, não, peraí, não tá fazendo... Tudo errado. Você ainda está procurando lógica. Não, mas é porque, pô... Não tem. A lógica é não ter. É um assunto, porque assim, temos um problema com a camisa amarela. Tá legal. Mas a camisa amarela, ao mesmo tempo, ela é um marco, né, da seleção. Né? Lógico. Então, é uma camisa que não dá pra você... eliminar, tirar, não. Esquece. Aí vamos tirar a azul, que teoricamente é a que não... A neutra, né? Não tem E vamos trazer repulsa. outra que vai trazer mais polêmica ainda. Aí vai ficar as duas na polêmica e aqui não tem polêmica. Fica de fora. E por que não resgata a branca? Ele jogou Que com é a uma branca. bonita camisa. Jogou no centenário. Jogou algumas vezes com a branca.
Eu acho Contra a que França? Até por esse motivo mesmo. Por que, né? que não resgata a branca? A branca, já mataram a branca por superstição, né? Quando perdeu do Uruguai. Não, então, mas aí já... Mas não era mais fácil ressuscitar a branca, que inclusive é uma cor menos neutra, é uma barulho. cor que representa a Isso. paz, é uma cor que tem tantas... É verdade. Não tem... não teria rejeição, assim, verdade. né? Eu não mexeria na camisa amarela. Eu Não, acho então. que a camisa amarela foi sequestrada. Essa é uma outra... Sequestraram a camisa amarela. Ela tem que ser resgatada. Né? E ela veio antes de qualquer discussão como essa. Sim, Ela então, já estava aí. a branca não seria uma boa solução? Acho que sim, mas eu não mexeria em nenhuma. Não faria isso. Assim como publicidade também em camisa de seleção, Mas para é a vender, última coisa que falta. se saia vermelha, Né? Então, era isso. Tinha parceria lá com os Estados Unidos e tal. Tinha um negócio Como assim. marketing, também. Mas você bota na balança o quanto que você vai ganhar com isso e o quanto de encrenca que deu. Será que valeu a pena? Não vale, não. Eu acho que não foi inteligente. Eu também acho que não vale. Acho que não foi inteligente. não, nada que eles fazem Os caras não pensam muito, né? Não pensam muito. Nada que eles fazem é Me inteligente. lembra um time daqui de São Paulo. Nada lá, que eles fazem é a inteligente. gestão. Então, uma camisa vermelha cagada. Eu não curto. Mesmo camisa de clube que não tem a ver com a cor do clube. O São Paulo outro dia apareceu uma camisa aí, parece a do Flamengo. Aí veio aquela Então, história. vamos emendar que- para os clubes, então. Né? Parece que homenageia a torcida do São Paulo. Não homenageia nada. Aquilo lá parece a camisa do Flamengo. E a camisa do São Paulo é uma das camisas esteticamente mais perfeitas que tem. Não tem o que inventar na camisa do São Paulo. Branca, 2 listas. Um símbolo no aquela meio, do né? Acabou. É todo mundo que tem. Pra quê? É. Né? Porque os clubes agora, com esse lançamento das camisas 3, começaram a ter várias, né? Então, No fim nem tá em 3 mais, tá na 6. não, então, mas o problema é o seguinte, o que era a camisa 3, hoje ela tá virando a 2 ou até a 1. Sim. Eu, por exemplo, acho que a melhor camisa do Corinthians, o dia que a gente tomou poder lá, nós vamos botar a listrada de camisa 1. A listrada preta com a Eu lista também fina. acho. Que já não tem. Eu também Que já acho. não tem. E E é a que diferencia o Corinthians, porque camisa branca todos os outros têm. Ou Isso. até preta. É, Mas a listrada não tem mais. sumiu. sumiu, faz tempo que não tem. Inclusive na minha planilhinha de Excel lá dá o trabalho danado, porque eu discrimino o tipo de camisa. Agora você tá ferrado. Como que você vai Não, explicar essas eu camisas? tenho 30, tem camisa Ayrton Senna, tem roxa, De São Jorge. tem o São Jorge é. lá com a vinhada. Tem azul. Tem a da época do terrão, Pato, lá aquela do terrão. a Não, laranja. cara, o Corinthians jogando de Marrom, azul Terrão. Tinha azul, me, né? me deixa triste. Você lembra da roxa? Eu Da lembro roxa. a roxa deu um BO do caramba na época. Da medial. Mas da assim, época da marca lá. eu lembro que ela saiu, pode me corrigir. Era para ser usada pontualmente Isso. ali numa ação, né? A torcida ficou meio brava, acabou aceitando porque ganhou os jogos com a roxa, contra o Goiás, Isso aquela ajuda, virada. isso ajuda. Mas era uma ação pontual Sim. do corintiano roxo, saiu. Era uma campanha que englobava. Hoje tá uma festa. Avacalhou. Avacalhou. Porque perde o diferencial. Você faz essa coisa justamente para ser diferente. Se você faz... Isso eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com revista na Editora Abril. Eu pedia para o pessoal da arte dar negrito, né, aqueles destaques das palavras, num monte de lugar. Até que um dia um editor de arte falou para mim, mas se você destaca tudo, o que fica destacado é o pouco que você não destacou. Se você inventa um monte de camisa diferente, se perde nessa história. Sim, já se perdeu faz tempo. Até perdeu do faz ponto de tempo. vista econômico mesmo, da novidade, do dinheiro que você quer ganhar com isso. Mas você sabe como isso funciona, né? Não sei. Essas como é que funciona. Por exemplo, o Corinthians fez a camisa roxa. Era um envelopamento de uma campanha de marketing. Isso. Então. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o fornecedor de material esportivo, ele faz a camiseta 2 anos antes, manda para o clube e o clube vai ter que usar. Eles têm que inventar alguma coisa. porquê? O porquê daquela camiseta. Nossa, o terrão Sabia que é veio assim hoje? assim, né? Nossa, mas, Você sabia- mas é a fornecedora Mas que faz isso? você sabia Eu que não hoje sabia é? que era assim. Eu não Hoje é sabia. assim. Sério? Você tem que, tá aqui, você vai ter que usar essa camiseta aqui. Inventa aí uma campanha. Então essa agora aí do Mundial já estava prevista, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos atrás, provavelmente. Provavelmente. E eu acho que camisas, quanto mais simples, mais bonito. Eu também acho. Mais Se pudesse não simples, ter mais patrocinador bonito. nenhum, seria melhor ainda. Né? Aí Mas já é difícil. Fica difícil, É difícil. mas camisas lisas são as mais legais, né? O Juventus fez uma promoção legal, né, do patrocinador escondido, limpando a camisa do centenário. Sim, eu conheço bem. Isso é muito diferente. E a camisa do Juventus é linda. É um né? risco. É. A camisa toda a grenar,
né? Linda demais. Camisa aí que parece macacão de Fórmula 1. Mas era No Mirassol. uma ação de marketing para limpar o patrocinador da camisa do Juventus, que no momento estava sem patrocínio. Aproveita. Nossa, Tem esse detalhe. Aí. Mas a campanha foi legal. Meu Deus. E o jornalismo, professor? Como é que foi esse clique para entrar no jornalismo e principalmente no jornalismo esportivo? Tinha tanta coisa para escolher. Mesmo, já me falaram isso. Muita gente. Mas escolheu me falou bem, isso. escolheu bem. Não, porque eu queria ser a desenhista de história em quadrinhos. É mesmo. Sempre quis ser desenhista de história em quadrinhos. Mas vocês sabem, vocês passaram por isso outro dia. Quando chega ali entre os 17 e os 18 anos, lembra? Opa, lembro? Claro que lembro. Já faz um tempo, mas... Você tem que decidir. Fica assim, ó, pra lá ou pra cá. Tem que decidir. E naquela época, eu estou falando 1986, né? Que eu fiz o vestibular, saí direto do antigo colegial. Eu não via nenhuma publicidade, venha ser desenhista de histórias em quadrinhos. Não via isso, não tinha caminhos. Hoje, minha filha, por exemplo, a Beatriz está se formando designer gráfica. Ela achou esse caminho, né? Procurou uma faculdade, foi lá e fez a faculdade. Na minha época não tinha. Aí eu falei, bom, eu preciso adaptar as coisas que eu sei fazer ao que o mercado oferece. Aí pensei, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler, gosto de escrever, gosto de falar. Vou fazer comunicação, jornalismo. Não é com todo mundo que dá certo. Comigo, felizmente, deu. E o esporte em casa, o meu avô hoje teria meu avô era de 1897, quase 130 anos ele teria. Ele era francês só de nascimento, mas ele adorava futebol, era São Paulino, doente, do tempo do paulistano ainda, no começo do século passado. Então, em casa só se falava de futebol. Ele, meu pai que é corintiano porque foi contra o pai, né? Contra o Isso próprio acontece pai. muito também. Ou vai ou racha, né? Era o meu caso da minha família também. Meu avô, por parte de pai, era São Paulino. E aí meu pai virou corintiano e os dois ficaram brigando a vida inteira. Ou o cara vem junto, né? Ou fica futebol rebelde. Tem disso. Então, na minha casa sempre se falou muito de futebol, principalmente. Né? Eu, particularmente, até os 9 anos de idade, não gostava de futebol. Gostava de ler gibi. E aí me encantei depois que o Corinthians foi campeão em 77. Ali não teve como escapar daquilo, parecia uma Copa do Mundo em preto e branco, né? Todo mundo só falava daquilo. E também para me socializar com as outras crianças, né? Que as outras crianças falavam de futebol, tal. Eu não falava, eu falava, não, preciso, senão vou virar um ET aqui. E aí comecei com futebol, mas na faculdade eu queria fazer jornalismo, mas assim, claro, tinha esse conhecimento esportivo, mas não era uma fissura absoluta. E aí, estranhas coincidências começaram a acontecer. Assim, por exemplo, meu professor de rádio na faculdade era o Márcio Bernardes. Olha. Já teve aqui, grande Márcio Bernardes. Um abraço. Professor El Bigodon, como diria a Avalone. El Bigodon. Ele dava uns trabalhos surpresa para os alunos, assim. Você vai fazer de tal editoria, assim, anotava na lauda, assim, olhava para o cara, anotava. Aí, toda vez comigo, ele olhava para mim e botava esportes. Aí, eu fazia esportes. Aí uma vez fui fazer um teste no Notícias Populares, aquele jornal. Nossa, jornal tenebroso lá. NP. Violência. Era brabo, hein? Sexo, violência. E violência. E aí entrou um cara numa sala cheia de estudantes de jornalismo, eu era um deles, a gente estava lá para fazer o teste. O cara entrou com uma pilha de papéis assim, distribuindo pautas, né? Ideias de reportagem para serem feitas. E tinha todas as editorias ali. A minha caiu justo o esporte. É o destino. Aí eu trabalhava na Editora Abril, fiz o curso Abril de jornalismo, que eles chamavam, né? Os recém-formados. Eu fiz o curso Abril na Playboy, não posei nu, mas só fiz. Acompanhava os ensaios? Nada, só coisinha. A parte ruim. Só aula teórica. J.R. Duran. Só aula teórica. Você levava um champanhe. Nada. Só na teoria. Levava um champanhe. Só peguei essa parte. Mas aí o diretor da Playboy era o Carlos Maranhão, pai do Thiago Maranhão, que estava na comunicação do Corinthians até agora, né? Até esse último terremoto aí. E o Carlos Maranhão veio para São Paulo nos anos 70 para trabalhar em Placar. E me indicou para o Juca Kfouri na Placar. Nossa.
Aí eu cansei de resistir. A maré tava levando. É muita coincidência. Muita né? coincidência. Não que eu não gostasse de esporte, sempre gostei. Mas não era assim uma fissura absoluta. Eu lembro que uma tia minha falecida falou assim, graças a Deus, você vai trabalhar com esporte, porque do jeito que você se mete com política, era capaz de te darem um tiro. Se ela soubesse eu que ia virar isso... Nossa Senhora! Porque hoje realmente trabalhar com esporte é trabalhar com economia, é trabalhar com política, é trabalhar com polícia. Página policial. Não é? Né? É No esporte, no meio do esporte. verdade. É isso, não tem muita... E quais foram os grandes trabalhos ao longo da carreira eu acho que o jornalística? maior de todos é o Almanaque do Timão mesmo, que eu até hoje... Esse nós vamos bolar um projeto para ele voltar já. Que legal, esse é o meu xodó, né? Mas fiz bastante... É uma coisa curiosa, né? Copa do Mundo eu nunca cobri em loco, porque eu estava sempre na contramão. Em 90 eu era o estagiário. Ninguém ia mandar o estagiário. Em 94 eu estava na revista Quatro Rodas. Eita. E em 98 eu estava voltando para Placar. Eu cuidei da redação aqui, enquanto eles faziam em Paris. Em 2002 para frente, sim, mas aí já nessa vida de freelancer da ESPN, né? Eu já não era funcionário. Eu gostei muito de cobrir a final do São Paulo, campeão em 92, contra o Barcelona. Aquela virada do Raí. Você estava lá? Estava lá, Eu acordei pela Placar. 4 horas da manhã para torcer Barcelona esse Pela dia. Placar. E jurei ali no Estádio Nacional de Tóquio que ia ver o nome do Corinthians ali um dia. E exatos 20 anos depois, né? 92 para 12? 30 anos. Não, 20. 20. 2002, 2012. Essa era a minha dúvida também. 20. Jornalista, gente não. A conta. E não vi no Estádio Nacional, porque fizeram outro, que era o Estádio Yokohama. Yokohama. Mas aí fui só como torcedor. E Então- trabalhei um pouquinho também. Fiz a primeira pergunta para o Tite ali, depois que acabou. Então vamos entrar nesses assuntos que da aí. hora. Vai ter o Mundial agora, Super Mundial. Super da- Mundial. É. Por que o pessoal pega tanto no pé do Mundial do Corinthians de 2000? Professor Celso Muzelli, vamos começar agora com Explicar as tretas. didaticamente Vamos para esse começar povo com as aí. tretas. Didaticamente. Eu estava lá, fui em todos os jogos. Eu estava no jogo contra o Al Nassr, aquele da rodada O dupla. último, Isso. Com o gol do Rincon. Roberto Carlos foi expulso na preliminar lá contra o Raja Casablanca. Vamos tirar essa dúvida da turma aí. Ali é o seguinte, você quer o quê? Você quer o legal ou o legítimo? Porque a legalidade do campeonato de 2000, da FIFA, ninguém pode discutir. O campeonato é legal. A FIFA falou, vai ter um campeonato aí, quem ganhar vai ser o primeiro campeão do mundo. Eu imprimi a página da internet naquela noite de sexta-feira, logo depois do jogo com o Vasco, porque eu sabia que ia dar encrenca, e eu queria mostrar para o meu filho, tá lá em Você inglês. já imaginou? Corinthians First World Championship, tá lá. Vai dar Você vê merda a daqui a um pena, devia tempo. ter trazido. Deixa eu guardar. Né? Eu fui na final, eu fui. Então, a legalidade, ninguém pode discutir. Qualquer juiz vai dar grande causa. É legal. É legítimo? Aí começa. Mas o Corinthians não ganhou a Libertadores. Eu acho que nem precisa ganhar a Libertadores, depende do jeito que você estabelece. Mas vamos supor, é uma das coisas que as pessoas falam, né? Os europeus vieram para fazer turismo. Mas o Vasco era o campeão da Libertadores de 98, e é verdade, porque tinha que ter Rio e São Paulo naquela história. Teria que ter entrado o Palmeiras. Os times sedes, Entrado né? o Palmeiras. Os times Então sedes. tem a questão do legal e do legítimo. Aí a Copa Rio do Palmeiras. Não, mas calma. Mas Mas não acabou ainda. O 2000 não acabou ainda. Não Então. acabou. O que você acha quando algum jornalista fala para você num debate? Professor, esse campeonato não vale. Eu acho que um jornalista não pode falar isso. Tem um monte aí Tem um que monte. fala, hein? Mas Tem não um pode. monte. Tem um Não monte. pode, porque a gente se baseia em... não é a gente que determina, não é jornalista que determina se vale ou não vale. É o tal do carimbo da FIFA. Se você quer o tal do carimbo da FIFA, que aliás é o que o Palmeiras quer na Copa Rio, não tem discussão, tá lá carimbado. Fizeram um campeonato antes e falaram quem ganhar vai ser o primeiro campeão E o do que mundo. você achou desse campeonato esportivamente? Esportivamente, mais uma vez, como agora também, a FIFA sempre mete os pés pelas mãos quando ela se mete a fazer coisa de clube. Primeiro, ela ficou décadas sem dar a mínima bola para clube.
Eu lembro que quando trabalhava na Placar, nos anos 90, tinha uma polêmica de que o Friedenreich teria feito mais gols que o Pelé. E eu mandava, na época, fax, sem nenhuma provocação aos palmeirenses, mas eu mandava fax para a FIFA. E aí a FIFA perguntando, e a FIFA respondia assim, a FIFA não se mete em questões ligadas a clubes. Questões ligadas a clubes são com as confederações, que essas sim são filiadas à FIFA. O que acontece é que a grana no futebol passou a girar muito em função de clube. Então a FIFA abriu o olho para isso. Já em 2000, naquela primeira tentativa. E agora, com esse Super Mundial. Porque se você for ver, esse Super Mundial é meio parecido com esse que o Corinthians disputou em 2000. A única diferença é o número de equipes, né? Que o critério é praticamente o mesmo. E o problema é a FIFA descartar o que ela oficializa antes. Porque, por exemplo, você pega o Corinthians campeão de 2012, o último sul-americano que conseguiu o título mundial naquele formato. A mesmíssima competição que o Botafogo disputou, que é aquela do Corinthians, de repente virou Intercontinental. Sendo que Intercontinental era aquela antiga do Santos, do Grêmio, o europeu do contra o da América do Sul, justamente. Então já fizeram confusão também com o nome. Aquela antiga do Santos, do Grêmio, do Flamengo, aquela é legítima. Quem é que vai dizer que Benfica e Santos não eram os melhores times do mundo? Mas ela não era legal, porque a FIFA não dava o carimbo, porque a FIFA é mãe de 6 filhos. Os continentes são 5, as confederações são 6. O mundo tem 5 continentes. Ela jamais vai dizer que uma disputa... Qual que é o que tem a mais aí? É a CONCACAF. Que a América eles dividem em 2. Para dividir corrupção também. Né? Porque, a Leila falou para ir lá para a CONCACAF. São as duas confederações. Como se fosse uma boa solução. São as duas confederações mais corruptas. E isso o FIFA Gate aí mostrou. Então, o jornalista que fala que o Corinthians não é campeão mundial é torcedor, não é jornalista. Não está agindo jornalisticamente. É como dizer que o São Paulo caiu. Né? Essa é boa também. Caiu ou não caiu? Calma. Caiu, calma. É muito bom essa. Essa é muito bom. Isso aí é complicado. Mas, por exemplo, para fechar o Mundial de 2000, o Corinthians e Real Madrid, quem assistir hoje esse jogo, é um dos melhores jogos que eu já vi. Lá e cá. E eram os melhores times do mundo, sim. Assiste os melhores momentos desse jogo. Quem fala, o Real Madrid veio aqui passear. O quê? Puta jogão, velho. Jogaço. 2-2 com o Anelka perdendo pênalti. Roberto Carlos, lateral do Real Madrid. Esse jogo é um jogo que é um absurdo. Então, e o Mauro César Pereira, ele falou que nesse Mundial, que não vale que os caras do Manchester estavam lá no Rio, na praia tomando caipirinha, só que o Mundial, o Intercontinental que o Flamengo ganhou do Liverpool... o goleiro do Liverpool daquela época deu a mesma entrevista, falou assim, a gente não tava nem aí pro jogo. A gente foi tomar cerveja no dia antes, só que ele não fala. Aí você tem uma questão, quem é que precisa de inclusão? Somos nós, né? Somos pobres aqui, né? Lógico. Porque pro mundo, pros europeus, a Champions League é o Mundial. É o título mundial. É mais ou menos como o americano em relação à NBA. Você vai criar um campeonato de basquete de clubes para chamar a franquia da NBA? Eles vão dizer, nós vamos fazer o quê? Mundial. Vamos jogar contra o Oklahoma. O que teria que fazer... boas, não, o que teria que fazer era equilibrar, e isso daí é complicado por causa da questão econômica, e reequilibrar o futebol de clubes. O futebol de clubes fora a Europa até está mais nivelado. Africano e asiático hoje não trabalham para a gente. Opa! Vai dar muito. Ainda não. Vai dar muito. Mas o problema é que a Europa disparou. Essa é uma questão econômica. Isso você não vai resolver com canetada, com um campeonato de 32 e 14 de 8. Não vai. E não é porque os caras são melhores que a gente, é porque eles têm a grana. O trio MSN do Barcelona, que era fantástico, tinha um argentino, um brasileiro e um uruguaio. Então não é que a gente nasceu inferior. É que não tem a grana, é a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então não adianta querer artificialmente criar uma competitividade entre clubes que hoje não existe. O que existe hoje é um abismo. Vai lá pro 51 agora, vai. Isso é falsidade ideológica, não é? Poderia 51? Entrar lá. Falsidade ideológica, boa. É falsidade ideológica. 51 é legítimo, mas não é legal. Você tem uma legitimidade naquele campeonato. Você tem equipes importantes,
você ter o pioneirismo. Sabe o que é? Em 1951, você reunir no Brasil, né, o primeiro confronto com um clube europeu, isso tem um peso. Eu brinco e falo sério também, eu não desvalorizo a Copa Rio. Eu acho que o Palmeiras até tem razão de botar sua estrela vermelha como uma coisa diferente, mas bota ali no portfólio, campeão, primeira Copa Rio, ocupando o topo. Eu costumo falar que não é porque hoje a gente é uma república que você tem que chamar Dom Pedro de presidente. Ele era imperador e mandava até mais que o presidente. Né? Então eu sou contra todas essas naturalizações, assim, chamar Taça Brasil de brasileiro. Não, isso é ridículo. É só explicar como é a linha evolutiva do troço. Porque também a gente perde o parâmetro. A gente já está perdendo o parâmetro. Quando você começa a criar, se o Mundial que o Corinthians ganhou virou intercontinental, você já desvaloriza o que vem antes. Não era mais fácil chamar as coisas com o nome que elas têm na época e explicar as diferenças? Não precisa forçar a barra. A legitimidade da Copa Rio é importante. Naquele momento foi importante. Eram clubes importantes. Tem até um certo exagero. Falaram todos campeões de seus países. Não eram, não é verdade. Mas, enfim, tinha uma legitimidade. Agora não tem a legalidade. Mas era um torneio de caráter amistoso, né? Ninguém veio pra cá falando, vamos jogar um mundial de clubes, não sei o quê. Porque é diferente. Quando você vai agora, eles estão embarcando lá. Chegando lá nos Estados Unidos. É o Super Mundial. É Copa do Mundo de clubes. O cara, todo mundo ali tá ciente que tá disputando um torneio mundial. Pelo menos deveria estar. Que nem 2000 aqui. Então, esse de 51 não era um campeonato, era um torneio de caráter amistoso. Se você for lá pra Turim, for lá no museu do... Ele nem sabe que ele jogou. não vai estar lá vice-campeão mundial. E eu vou te contar uma coisa. Nós fizemos agora, recentemente, na ESPN, o Wagner Patti está ali no Disney Plus, uma série de 3 episódios. Eu participei com alguns depoimentos sobre a Copa Rio. Ele fez uma grande pesquisa sobre a Copa Rio. E tem imagens que eles escolheram na Itália, filmes da Cine Lucci, da final Juventus e Palmeiras no Maracanã. Quando eu procurei esses vídeos no YouTube, que eles estão com a marca d'água para você não usar, mas você consegue acessar. Os italianos, eles cadastraram errado. O ano está errado. Está 1948. Não sabe nem um ano do negócio. Então. Você vê a importância. Então tem isso, mas aí você tem que dar um desconto também. O que era? Não, era mais mas também 1950. Os registros eram mais difíceis. Mas o Palmeiras não desiste disso, né? Continua até agora isso aí. Pois é. Essa teimosia com a coisa do Mundial, acho que só alimentou a zoeira, brincadeiras dos outros. É porque sabe que não vai ganhar realmente mais. Não precisava disso. É porque não tem como ganhar. Você mais. tem palmeirenses conscientes aí que também acham. Não tem como isso. ganhar. Você acha que alguém vai ganhar de novo isso? Muito difícil. Só se der uma guinada financeira no futebol mundial. Mas difícil. Daqui da América do Sul. Não, porque o outro lá é mais fácil porque não precisa ganhar tantos jogos, né? Então, pode acontecer. Aconteceu com o Corinthians, com o Inter e São Paulo. Agora esse ano vai ter 2 campeões mundial de novo, né? Vai. Um Interclubes e um Mundial. Que é o do Corinthians falava, não pode ter 2 no mesmo ano. Agora vai ter 2. E você pode ter campeões mundiais que não sejam campeões continentais, que era outra crítica que se fazia. Também pode acontecer. O Atlético de Madrid, por exemplo, pode ser campeão do mundo. Também pode acontecer. Já foi. E já foi. Campeão do mundo sem ser campeão europeu. Porque na época os europeus, o campeão se recusou a disputar, o Atlético entrou na brecha. Já foi, isso já aconteceu. Sempre ter uma brechinha, principalmente em relação a torcidas adversárias, né? Por isso que é legal a gente sempre detalhar qual era o processo, como é que foi, para as pessoas se conscientizarem a respeito disso, né? Que é uma evolução. A gente não tinha, nem no Brasil, a gente não tinha nem campeonato brasileiro de clubes. Você imagina o conceito de um campeão mundial. Então, não é campeão mundial. Não é. Não, esse título do Mundial de 51 do Palmeiras, ele foi comemorado até por outras torcidas, porque foi meio que uma reerguida para esquecer a final da Copa de 50. Então, teve esse apelo maior por esse torneio mediante a derrota. Outra torcida comemorou isso? Não, dizem que na época outras torcidas gostaram do Palmeiras ter ganho. Perguntaram pro Pelé, o Bolívia, perguntou pro Pelé, você lembra? Não lembrou. Ele falava, não me lembro. Agora, uma outra coisa também, a pequena taça do mundo, Corinthians de 53... Eu quero falar dessas coisas. Tricampeão, então. Mas esse torneio de 51
teve alguma relevância, assim, na época, aqui mesmo, assim? Aqui teve uma força. E sabe quem valorizou muito também? O dossiê mostra quem chamava de mundial, tal, tudo, os uruguaios. Porque os uruguaios estavam naquela vibe de terem sido campeões em 50, então o Nacional do Uruguai era o campeão deles. Então o Uruguai tinha essa coisa. E lá no Uruguai, se você olhar, o Uruguai usa 4 estrelinhas, porque o Uruguai conta As os Olimpíadas. torneios olímpicos de 24 e verdade. 28. Daqui a pouco chega um fax lá. Por isso que é a também. Celeste Olímpica. Tem ali uma... Tem por uma... Daqui a pouco chega um fax lá também. Essa pergunta que o Alan fez é interessante. Eu me ligo muito nisso. A gente pode destrinchar isso em 2 assuntos, geral e Corinthians. E você como historiador, que o futebol no Brasil parece que nasceu em 1960. Na década de 60. As outras décadas, eu vejo que meio que é menosprezado. Década de 30, 40, 50. É meio menosprezado. Contam a partir dos títulos do Santos. Do Pelé. De 62, 60. Antes disso, fica tudo meio que empoeirado. Aí como se não valesse nada. Como que é isso? Você vê, por exemplo, aquela lógica de que fala assim, não, o campeão da Europa com o campeão da América, quem ganhar na prática é campeão do mundo. Embora oficialmente não fosse, porque a FIFA não podia. Mas no mundo só tinha futebol de clube na América e na Europa. Você podia botar a Oceania, a África e a Ásia, eles não iam, né? No Brasil aconteceu algo parecido. Antes tinha o torneio Rio-São Paulo, que era só os clubes do Rio e de São Paulo, e que, em tese, e você vê muitos jornais antigos, eles davam esse título honorífico que deram de campeão do mundo para o Palmeiras. De campeão brasileiro. Campeão do Brasil, quem ganhava o Rio-São Paulo. Mas isso não era um preconceito contra os outros centros? Rio Grande do Sul, Minas Gerais? Mas não chegariam, né? A gente tinha o campeonato de seleções. Esse sim, existia o Campeonato Brasileiro de Seleções. E esse jogador dava sempre Rio e São Paulo. Era muito centralizado. Mas nem o Cruzeiro tinha um timão, né? O Cruzeiro foi aparecendo nos anos 60. Nos anos 60, né? Se você pegar mesmo confrontos, o intercâmbio era muito raro. Os jogos com gaúchos e mineiros, isso tem a ver com os estádios que foram construídos, né? O Mineirão em 65, o Beira-Rio em 69. Chegou um momento que não dava, não por acaso, em 66, o Cruzeiro ganha do Santos do Pelé, a Taça Brasil. Em 67, o Rio-São Paulo é ampliado para o Robertão. Aí entram mineiros gaúchos. E o Bahia também. Baianos, paranaenses e em outro momento, pernambucanos, os campeões desses estados. Nós sempre tivemos problemas muito... aqui a geografia é complicada, né? Até hoje é complicado para o Fortaleza jogar um campeonato brasileiro, uma Libertadores. Ele está toda hora subindo e descendo. País continental, o Bahia, né? É complicado. Você imagina isso aqui em 1950. O que não era? Para trás, para você se locomover. Então, em termos de clubes, a coisa era incipiente. O mundo não era do jeito que a gente Quais eram os hoje, grandes né? torneios? Esses torneios internacionais que o Alan falou, da década de 40, 50, as taças daí... A pequena taça do mundo, Corinthians campeão. Esse nome já não ajuda, né? Em cima do Barcelona, pegou o torneio Roma, do Barcelona. do Atlântico, não sei o quê. Tinha muito torneio, Eram né? tentativas, né? Eram tentativas, mas muito esporádicas, às vezes sem sequência. A própria Copa Rio teve 2 edições, a segunda que o Fluminense ganhou já não é tão prestigiada quanto aquela do Palmeiras. Então faltava sequência, faltava... Sabe o que faltava? Faltava um mundo globalizado. O mundo não era desse jeito. Eu mesmo, em 77, quando eu me tornei corintiano, aos 9 anos de idade, eu brinco, mas meio que falando sério, porque hoje tem aquela história, o Paulistinha, ganhou um Paulistinha. Aquilo não foi um Paulistinha. Aquilo era o nosso mundo. Nós somos campeões do mundo. Nós somos campeões do nosso mundo. Nosso mundo era aquilo. Não tinha comunicação, não tinha internet, dificilmente alguém tinha carro. Quando ia para o litoral era sempre Santos, podia ser Guarujá, podia ser tudo, estava indo para Santos. O resto era muito longe, né? As pessoas não tinham telefone em casa, a garotada não namorava tão cedo. Era um outro mundo, né? Então, é razoável você pensar que a pessoa se sentisse satisfeita dentro daquele mundinho dela.
E hoje não, hoje a gente está falando de globalização, hoje a gente está falando de torcida do Manchester aqui, do Arsenal aqui, a garotada veste 2 camisas, compra produto com escudo de clube internacional. Precisei ficar patrulhando meu filho quando era pequeno. Eu falava, você não tem que dar royalty para gringo nenhum, teu time é campeão do mundo. Mas era uma resistência. Né? Então é um mundo totalmente diferente. Aí a gente se pergunta, mas tinha esse conceito de campeão do mundo lá em 51? Não com a força que tem hoje. Hoje é absolutamente não fazia muito sentido, né? Não fazia. E as pessoas também, você estava falando das pessoas que torceram para o Palmeiras, não sei se vocês conviveram, mas meu pai ainda é de uma geração que torce para time paulista, contra carioca. Meu avô é assim, ele torce então, ele é São Paulino, mas torce para Palmeiras, torce para Corinthians. Eles tinham essa coisa. Ele é assim. Que a gente não tem, era um outro jeito de ver a vida. Isso. Torce para brasileiro ou contra estrangeiro. Isso. Então, por isso, então, que esses títulos da década de 40, de 50 ficam meio apagados, não tem o peso que tem. Ficam apagados porque as pessoas se vão, né? Os grandes craques, esses times de todos os registros tempos. Também não eram tão bons. Você não tem vídeo, não tem... Se bem que eu, modestamente, eu acho que eu acompanhei melhor a carreira, por exemplo, do Neco, que jogou no Corinthians de 1913 a 30, do que o meu avô. Porque na época do meu avô, ou ia para o estádio ver, ou você não via. Eu tenho uma visão, pelo menos teórica, da carreira do Neco, maior do que a que meu avô teve. Ele mal tinha o rádio, e na época do Neco nem rádio tinha. Né? Então, é difícil você comparar esse tipo de coisa. Agora, é uma pena. Outra encrenca é esse negócio de time de todos os tempos. Né? Vai fazer o time de todos os tempos. Difícil. Aí eu acho engraçado isso, porque jornalista, a gente sempre tem que votar, né? Ouvem a gente, aí você vota em 11. Aí o cara te manda um e-mail lá, um WhatsApp, né? Ou bota do Twitter, o senhor esqueceu os seguintes nomes, 2 pontos. Aí ele lista 15. Aí, se são 11 no time, né? Não fica me mostrando quem faltou. Me diga quem eu botei aí que você tiraria para botar. Aí é mais complicado. Se é o time de todos os tempos, eu só posso votar em 11. Claro. Como é que o cara me manda uma lista de 15 pedidos que eu esqueci? Não faz sentido. 4 suplentes. Ô, professor, a Libertadores... não valia para nós o que vale hoje? Isso eu peguei. Eu acho que essa coisa da Libertadores foi gradativa. Primeiro porque você não tinha transmissões diretas de todos os jogos. Como era nessa época aí? Para você ter uma ideia, quando o Flamengo foi campeão em 81, quem fez a transmissão foi a Record. A Record fazia a transmissão dos jogos. Foi em cima do Cobreloa, né? Do Cobreloa. Não era prioridade. 77, o Corinthians disputa a primeira Libertadores, o Oswaldo Brandão, que era o técnico, vem a público e diz, ainda bem que caímos fora, agora podemos nos dedicar ao Paulista, que é o que todo mundo quer há 22 anos. Né? O próprio evento Libertadores era um negócio muito diferente do que é hoje em relação à premiação, não havia foco, dava renda quando o brasileiro jogava lá. Quando o time estrangeiro vinha jogar aqui, ninguém vinha ver. Claro que houve uma evolução. Não tinha interesse, o povo não ia. Falava, não vou nesse jogo, deixa para ir no final de semana. O próprio Santos do Pelé deixou de ganhar mais Libertadores porque ele priorizava as competições internas e as excursões. É verdade, para fazer amistoso. Então, mas por exemplo, na década de 60, o Santos, quando ganhou essa Libertadores do Peñarol, foi muito comemorado, assim? Ou... Não, foi um feito, mas era uma coisa ainda muito recente, muito distante. Chamavam de Taça dos Campeões da América, depois virou Libertadores, né? Uma coisa mais... Não era uma prioridade. Comemorava-se o título paulista. Naquele conceito das pessoas, né, valorizarem. Aqui em São Paulo. Mas, por exemplo, se a gente for para a Argentina aqui, eles já tinham essa paixão pelo campeonato. Essa é uma coisa até cultural, né? O brasileiro, ele fica meio de costa para o resto do continente, né? Todo mundo é irmão, a gente é primo, né? Até por questão falar uma idioma, outra língua, né? Questão do idioma. Então, por muito tempo, a gente enxergou a Libertadores como uma não prioridade, embora tenha uma sequência disso. Quando o Flamengo retoma com aquele time que tinha, já é importante. Quando o Grêmio ganha, é claro que o Colorado também vai querer. E quando o São Paulo ganha... Aí revolucionou. Aí eu acho que é um marco. É um marco. Aquela Libertadores do São Paulo
é um marco. Eu concordo plenamente. Ali a gente viu de perto, né? Estamos O em São tamanho Paulo. que era ganhar Porque aí Libertadores. começou a cobertura, É. Também, transmissão, também. vai jogar no Japão. Isso. E aí, Embora a Libertadores de 92 do São Paulo também não tenha sido um evento Rede Globo. Foi a Rede OM Brasil, que passava na Gazeta, Na Gazeta. com Galvão Bueno. Galvão Bueno. Com Galvão Com o Bueno. as Gamboa emissoras não perdendo tinham pênalti. interesse, É. né? As grandes Não emissoras, tinha a aquele Globo, né? Vamos interesse falar. comercial. E eu lembro que naquela campanha o São Paulo perde um jogo. Foi do Criciúma. O São Paulo jogava com time reserva. Porque o Tele botou reserva que tinha o Palmeiras pelo Paulista Isso, ou pelo pelo Paulista, Brasileiro? Que era É, dois eu acho tipos. que Era a final do Paulista. É. Então aí se dividiu. É que a final do Paulista foi em dezembro. Acho que aquilo ainda era. É verdade. pelo- O Paulista era no segundo acho que semestre. mas acho que era clássico de turno do Paulista. Que a gente sabe que tem um peso até hoje. Então, né? Outro mas- dia aí. E daí a gente vê, o Corinthians ganhou só uma Libertadores. Se você somar os jogos que o Santos jogou em 62 e 63, não dá quantos jogos o Corinthians ganhou teve que jogar para ganhar a Libertadores de 2012. Eram Bem menos, menos, eram é. menos jogos. Entendeu? Bem menos. Mas jogou menos também, principalmente na segunda campanha, porque ele já era o campeão, então ele entrava na frente. Aliás, O Santos entrou em 63 na semifinal. na semifinal. Aí pegou 2 joguinhos só, campeão. 4 jogos. A ida e volta, né? 4 jogos. jogos. É. Quatro joguinhos. Não sei se Então, joguinhos, e aí- jogões, né? É justo valer a é. mesma coisa? Porque É diferente, né? É a evolução, é a linha evolutiva. Até 93, o campeão da Entrava nas Libertadores do oitavas. ano anterior entrava já no mata-mata. É. O São Paulo é que pediu para jogar a fase de grupo, porque já valia a pena a partir de 94. Então a gente assistiu aí um divisor de águas e aí envolve tudo, principalmente direito de televisão, valores de premiação. É isso que fala mais alto. Depois O ganhou dos Corinthians. europeus lá, velho. Lá do nosso amigo Sormani. Passa na catraca ou não passa? Bom, Passou. Acesso negado ou acesso liberado? Opa, aí, ó. Depende. Até... Você já foi naqueles. Você já foi Falou do naqueles Corinthians, prédios. velho. Você já foi naqueles prédios que o cara, a recepcionista, fala assim: o senhor já tem cadastro? O senhor tem cadastro aqui? Você fala assim: não sei se eu ainda tenho. Há muitos anos que eu não venho. Acho que sim. É o caso do Corinthians. Eu acho que num prédio sério, ninguém nega acesso a um campeão invicto. Com certeza. Só isso que eu acho. Com certeza. Né? Aí alguém pode dizer, o meu filho brincava muito. Faz tempo que o senhor não vem aqui, Não, né? vamos tirar sua foto de novo. vamos atualizar, Eu acho que o vamos Corinthians está atualizar. nessa situação. Boa definição. Né? Agora, como diz meu filho Daniel, Libertadores é que nem automóvel. Alguns têm 2, outros têm 3. Eu prefiro ter o do ano. É verdade. Boa. Né? Um monte de carro usado, que nem eu lá em casa, eu tenho 2 E o do usados. Corinthians tá velho já, hein? Né? Tá Porque velho. o tá Corinthians- velho. É um desafio. O Corinthians, ele tem a Libertadores e tem a Recopa, né? É Recopa, isso. 2013, são os 2 títulos Comembol do Corinthians, Isso, né? isso. Deve ter algum desses menores aí que a gente tava falando aqui que não valem. Já ganhou, não acho que valem, Ramon né? de Carranza. Isso aí não lá é. pra trás, que não tem nada a ver. É na Espanha. Isso é lá. um torneio. Então, né? então, torneio. uma Libertadores, uma E uma sem Recopa. falar em Mundial, né? Mundial, Pela importância que tem no continente, pela folha de pagamento que tem, pelo investimento que faz, é pouco. por quê? Eu acho que está na hora de cobrar Então, mas por isso. que isso acontece? Eu acho que a própria instituição, esse é um dos problemas da instituição, a própria instituição tinha que cobrar isso dos profissionais. Não essa coisa de ficar jogando. Quando ele joga essas competições que não são a Libertadores, uma preguiça. É mesmo. Uma preguiça. E não é só agora É histórico a Sul-Americana. Isso desde o tempo da Mercosul, lembra? Não, Não joga com uma preguiça, dá a impressão que é campeão continental todo ano. Não pode se dar esse luxo. Alguém numa estrutura empresarial séria, sentava ali para reunir e falava assim, vem aqui, qual é o foco, qual é o nosso negócio? Futebol de clubes. Qual é o foco do futebol de clubes? A internacionalização. Nós estamos aquém nessa internacionalização. Tem que encarar isso de frente, tem que ser cobrado de quem trabalha lá, do técnico, do jogador, de todo mundo. Agora me responde uma coisa. A gente até a pandemia aí, desempenho do Palmeiras era muito parecido com o do Corinthians na Libertadores. Uma para cada um. O do Flamengo também, né?
Sem falar em Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense. Do Flamengo era pior. O Flamengo caía em primeira fase do Então, jeito que nenhum outro grande caía. Por Direto. que essa piada foi sempre só com o Corinthians? Se tem exemplo de time com desempenho até pior ou era igual? Você sabe que esse negócio da história do Corinthians... Eu quero entender por que a piada é só com nós. Isso porque é dá história. audiência, velho. É que nem a história do não ter Audiência. estádio também. Isso, era O só com o Atlético Corinthians. Mineiro nunca sofreu quem por não ter tinha? estádio. O Flamengo. Quem tinha era o né? São Paulo, o Palmeiras, o Santos, que o estádio eram menores, né? Em Minas ninguém tinha. Do Rio ninguém tinha. Rio ninguém tinha. Mas né? era o negócio. Mas era- por que com era o Corinthians, professor? Eu acho que isso é histórico. Primeiro porque o corintiano liga para isso. E é muita gente ligando para isso, né? Aí é que pega, é que nem apelido. Mas quando eu fazia a história do Corinthians, eu notei, né? O Corinthians é fundado no Bom Retiro. E isso é muito bonito porque o Corinthians supera todos os desafios. E o Corinthians é fundado no Bom Retiro, um time de várzea. Aí, pelo que eu sentia na época, jornais e coisas, tinha uma certa coisa assim, não vai conseguir jogar campeonato oficial. Aí faz lá 2 jogos, ganha 2 jogos eliminatórios e consegue entrar na liga oficial, apesar de ser um time de operários, de gente que não sabia nem assinar o nome na súmula. Foi uma loucura. Um ensinou o outro a pelo menos assinar o nome para poder jogar. Conseguiu. Primeiro desafio. Aí joga e fala assim, mas não vai ser campeão. Aí já no outro ano, 1914, é campeão. Aí fala, mas essa liga aí não é a liga dos bons, né? A liga dos bons, que tinha o paulistano, porque como entrou o time de operário, eles resolveram fazer uma outra liga. Mas se jogasse na outra liga, aí vai para outra liga, ganha 22, 23, 24, 28, 29, né? Aí tem sempre um desafio proposto para o Corinthians. Mas aí tinha um negócio, a Gazeta Esportiva tinha um negócio chamado Taça dos Invictos, que você ficava com a taça temporariamente, sei lá, você fazia 20 jogos invictos no campeonato, disso, era até legal. alguém fazer 21 e levar a tua taça. Era muito legal. Todo mundo tinha ganho a tal da taça, menos o Corinthians. Que tinha time, tinha até mais time que os outros. E tem umas histórias assim, no último jogo perdia. Menos o Corinthians, sabe? Tem até um texto na Corinthians. Gazeta Esportiva engraçado, que eles fizeram assim, um texto, entrevista com uma taça. Aí eles entrevistam a taça da Gazeta Esportiva, aí o cara pergunta assim, e o Corinthians? Aí a taça fala assim, só ouvi falar. Ele tinha aquelas... Aí ganha a tal da Taça dos Invictos. 2 vezes. Então, no ano seguinte, ganha em definitivo. Levou para casa. Aí vocês lembram a fase do... não tem campeonato brasileiro. Aí começa em 71, só em 90 vai ganhar brasileiro. Aí tem a tal da Libertadores. Aí vem. Então tem sempre Aí não tem essa estádio. história. Aí constrói. Essa Não, história aí o Corinthians ganhou a Libertadores, agora não vale uma só, tem que ter outra. Essa que ganhou não vale. Porque os outros já ganharam mais. Isso, não vale, E aí entendeu? vai, né? Então tem mais um acesso agora. Mas realmente tem dado muita sopa pro azar desses jogos internacionais. O próprio corintiano está incomodado com isso. O corintiano fala, não nasceu para jogar esse troço. Não é que não nasceu para jogar esse troço. É que não está se planejando para jogar esse troço. Não, está se planejando para Pra jogar nada. nenhum. Pois é. Outro dia vieram falar essa brincadeira, eu falei, então tá bom. Mas qual que é o campeonato que o Corinthians está jogando bem? Me fala, isso. porque eu tô querendo saber também. Não jogou bem, mas parece que levou muito mais a sério o Paulista. Tava mais Sempre. focado, os caras. Esse ano os caras estavam focados, estavam querendo ganhar de qualquer maneira. Até porque era com o rival. Era com o rival. tem Você vê que tinha um outros clima elementos, diferente, é. né? Um clima assim que você tava mais confiante no time. O campeonato brasileiro também, ele era um pouco menosprezado pelos times de São Paulo, pelos times do Rio, ou no início, porque a gente vê o Flamengo na década de 80 despontou, mas até então também meio que não... Essa é uma coisa que eu discuto muito com o mestre Cláudio Zaidan. Nossa, Grande esse Cláudio Zaidan. também. Esse, qualquer coisa que você perguntar Esse pra cara ele, sabe tudo. ele é melhor que o Chat GPT. Melhor. Ele é o Ele próprio. contato Ele com é ele, melhor que o Chat GPT e o Zaidan. Vou entrar em contato com esse O homem. Zaidan não concorda muito comigo, não. Ele tem uma lembrança, não sei também se por não ser de São Paulo, ele tem uma lembrança que o brasileiro já começa embalando. Mas eu lembro, por exemplo, do meu avô, São Paulino, quando acabava o campeonato brasileiro e começava o estadual no segundo semestre, muitas vezes acontecia isso, eu lembro do meu avô falando assim, alguém interessa é aqui entre a gente. Então tem essa coisa do conceito de rivalidade, né? O rival, o que é o rival? Rival é o cara do outro lado do rio, por isso que chama rival. É o cara, não é o cara sabia que você enxerga
ali, né? Essa é a origem da palavra. Da palavra rival. Rivalidade pressupõe proximidade. Hoje, como o mundo está pequeno e as pessoas estão se agredindo aí por rede social, então um flamenguista é rival de um palmeirense. Mas durante décadas não foi assim. Tinha que enxergar. Verdade, Né? Uma vez um filósofo foi no programa do Jô, ele era argentino, e o Jô perguntou da rivalidade com a Argentina, e ele falou, Jô, eu tenho que ser rival de um brasileiro, eu vou ser rival de um sérvio? Eu nunca vi um sérvio. Né? Então, esse conceito da proximidade era muito importante. O brasileiro demorou a pegar, e agora acho que pegou de vez mesmo. A gente ouve, clássico, Cruzeiro e Palmeiras clássico. Isso ainda me soa estranho, porque o clássico, para mim, tem que ter uma certa repetição que esses confrontos interestaduais não têm. Mas para a percepção das pessoas mais jovens, talvez tenha, porque elas já estão vendo isso se repetir. A gente já tem o turno e retorno desde 2003, né? Então, se repete o confronto, inclusive na casa dos dois, algo que não acontecia até o ano do Santos, das pedaladas do Robinho, não tinha um jogo só. Sim. Ou era na casa de um, ou era na casa de outro. Então, é algo relativamente recente do ponto de vista da história. Você pegar 20 anos, claro que se você tem 30, não é tão recente assim, né? Desde que você tinha 10 anos de idade. Mas é curioso fazer esse tipo de comparação, né? Porque nem sempre o mundo foi do jeito que a gente vê. Muito pelo contrário. Demais. Esse é um engano que a gente comete. Coisas que eram importantes e que já passam. Vivência em estádio. Mudou muito, cara. Mudou muito. É outra coisa hoje em dia. Eu, quando era criança, Nossa. eu ia para estádio de futebol, gritar da entrada em campo. Que entrava separado, né? Isso. Às vezes o time de cada lado, né? O time era ruim, mas você gritava só da entrada em campo. Voltava rouco para casa, minha mãe falava, mas perdeu, não fez gol, por que você está rouco? Porque eu gritei na entrada em campo. Né? É verdade. Então, eram coisas diferentes. Você não via jogador de futebol no gramado antes do começo da partida. Hoje eles ficam batendo bola lá meia hora lá colete. aquecendo. Era importante, era um evento. Você via a cabeça do capitão ali saindo no túnel. Nossa, isso era legal mesmo. Você vê só na hora do jogo os caras entrando, Duas né, torcidas, uma gritando para outra, às vezes palavras impublicáveis. Mas, né, silêncio ali, silêncio aqui, não sei o quê. Mas silêncio tá bom, silêncio tá bom ainda. Né, quem manda nessa, é a torcida. Né? Acabou tudo isso. Meu filho tem 21 anos, ele viu um clássico com duas torcidas, junto comigo. Um Corinthians e São Paulo, em 2012, que o Ganso fez um gol. No Pacaembu, no Pacaembu, foi 3-2. Que já era... Aí já era a torcida do São Paulo pequenininha, boquinha restrita, não tinha aquele negócio de meio a meio. Da briga Andrés e Juvenal Foi Juvencio. ali, olha quanto tempo faz isso já. Então, mudou muito, né? Vamos aproveitar que falou de São Paulo, 2 assuntos. O rebaixamento do Paulista. Eu quero ver ele explicar isso aí pra nós. E é verdade que o São Paulo faliu no jogo das barricas e que Corinthians e Palmeiras fizeram uma vaquinha lá. Então falam de vaquinha e fizeram a vaquinha para salvar o São Paulo. Então, mas aí é uma sacanagem falar que isso aconteceu só com o São Paulo, né? Isso era muito comum na época. Então aconteceu. Aconteceu naquele caso específico do São Paulo. Mas você tinha aqueles festivais que chamava... Isso daí é um torneio, os jogos eliminatórios do mesmo dia, que eu até nem conto porque não são jogos de 90 minutos. O Corinthians ganhou esse torneio. Torneio Henrique Mundel. E jogou com o Palmeiras, foi 0-0, passou dos escanteios, que nem torneio início. E ganhou a final da Portuguesa. Mas isso era muito comum. Nos jornais da época você via os clubes se reunindo para fazer esses quadrangulares, para ajudar na campanha da tábua para a construção do campo do Ipiranga, por exemplo, do meu Ipiranga aqui, que já nem joga mais. Os clubes se ajudavam mutuamente. Então, isso não é um caso assim, único. Corinthians aconteceu. Mas nesse caso do São Paulo, o que aconteceu? Aconteceu isso, barrica para contribuir para a renda para o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo não faliu também só por motivos econômicos, tem muita coisa política nesse meio, dessa falência desse primeiro São Paulo. Inclusive... É 30 ou 35 que a gente está falando. 35 é refundação. Porque o que acontece é que gente de dentro vendeu o São Paulo. Gente do São Paulo assinou o fim daquele primeiro São Paulo. E aí alguns resistentes, liderados pelo general Porfírio da Paz, que é o autor do hino do São Paulo, era político, farmacêutico,
foi vice do Jânio Quadros, acho que vice-prefeito. Esses caras, eles saíram para a rua, uma bandeira para as pessoas jogarem dinheiro na bandeira, para reconstruir o São Paulo. Enquanto esse grupo estava vivo, claro que essas pessoas não queriam ser identificadas com aquelas pessoas que derrubaram o primeiro São Paulo. Então havia resistência dessas pessoas. Essas pessoas morreram. E as pessoas que ficaram são aquelas que querem o título de 31, contar que o Friedenreich jogou para São Paulo, e para isso retroagiu. Eu considerava no Almanaque do Timão 2 São Paulos, porque o São Paulo Futebol Clube não se pronunciava direito sobre isso. Eu tenho uma publicação do São Paulo de 1980, contando a refundação de 35, de 36, 35 para 36, né? Uma publicação oficial do São Paulo. No dia que o São Paulo Futebol Clube colocou nos seus estatutos, São Paulo Futebol Clube é um clube fundado em 1930. Quando ele retroagiu, São Paulo assumiu que retroagiu em 1930, eu fui lá no meu trabalho e considerei um São Paulo só. Te deram um trampo do caramba, hein? Você teve Meu Deus do céu, velho. muitos. Fora que também era Clube das Palmeiras antes, né? Era paulistano. Então, mas aí tem essas confusões. O paulistano ainda existe como clube de futebol. Isso Ele existe. acabou com o departamento de futebol dele. Ele deu origem ao São Paulo. A Palmeiras não existe mais. Não existe mais, Você né? sabe que o hino original do São Paulo, que hoje tem uma parte que fala, né? Trazes glórias luminosas do paulistano imortal, da floresta também trazes um brilho tradicional. O hino original falava, trazes glória luminosa do paulistano imortal, do Palmeiras também trazes um brilho. Era outro Palmeiras. Mas mexeram no hino, porque não vai deixar Palmeiras. Como é que vai fazer Quer isso? dar confusão. mas Então você vê essa coisa das releituras históricas. Caramba. Né? Professor, puxa seu microfone um pouquinho Caras pra cá, vão- que tá quase caindo aí. Professor, eu ia te fazer uma Isso. pergunta. Não, peraí, ele tem que responder o rebaixamento. Não, mas é só pegar Ah, o gancho, tá. Alfinete, que é dos clubes se ajudarem antigamente. É verdade que na estreia do Palestra, quando o Palestra vai estrear no primeiro jogo em 14, o Corinthians fornece 6 jogadores Então, pro Palestra? é que- essa é de novo, é verdade. verdade. Todos com sobrenome Italiano. italiano. É, o que ele tá falando da história é que o Palmeiras nasceu do Corinthians. Não foi diretamente. Então explica isso, é uma confusão do cara. É uma confusão, porque Os palmeirenses ficam bravos com isso não aí. e não é uma dissidência direta. O Fluminense, o Flamengo, é uma dissidência direta do Fluminense. O Fluminense tinha sido campeão, o Flamengo não tinha departamento de futebol. 10 caras brigam com o Fluminense, saem do Fluminense para fundar o departamento de futebol do Flamengo. Isso é uma dissidência. Tá. Do Tem caso, 10 caras ali. Corinthians e Palmeiras não é isso? Corinthians e Palmeiras, o que acontecia é que o Corinthians era o clube de muitas colônias, inclusive a italiana. Em 1914, vem 2 times italianos para cá, em agosto de 14. O Provercelli e o Torino. Eram 2 ligas. Então, cada liga, querendo ser maior que a outra, trouxe um time italiano para fazer amistosos aqui. E a colônia italiana ficou empolgada e resolveu fundar um clube para italianos em São Paulo. Até tem o Vicente Ragognetti, que era jornalista do Fanfula, um jornal que saía em italiano, sai a carta no jornal Fanfula convocando para a fundação do que seria o Palestra Itália, né? Aí, esses italianos de São Paulo, que não são os mesmos do Corinthians, pode até ter gente que num primeiro momento era corintiano, depois virou palestrino. Tem um caso que é o Bianco Gambini. Esse é um dos caras que você falou do primeiro jogo do Palestra. Mas o que era aquilo? Era que nem, não sei se vocês já jogaram na várzea, mas você joga num time da várzea, passa um caminhão indo lá para Vila Prudente, você sobe no caminhão, vai jogar pelo outro time também. Então, tinha meia dúzia de corintianos no primeiro time do Palestra. Pô, mais da metade, pô. Mais da metade. A Milka Fiaschi, todos, Fulvio Benti, o Amilcar Babuí, Américo Fiaschi, Amilcar Fulvio Babuí. Benti.
todos com sobrenome italiano. Então, se pegar a primeira escalação de um jogo do Palestra Itália, Tem Palmeiras, 6 jogadores do Corinthians. mais da metade era jogador do Corinthians. Era E se o Palmeiras não veio do Corinthians, Era veio da jogador... onde? Não, Veio do mas... Corinthians. Então, Não, se não Veio veio do do Corinthians, veio da mas, onde? mas aí... Ô, professor! Não concorriam diretamente. Não tinha É uma coisa rivalidade. mais cultural. Porra, porque, não né, mais da pega os metade cara- do time, pô. E aí os caras não ficaram. É. Eles jogaram aquele jogo. Ah, não ficaram no palestra? Não. Ah. Não. Aí quem fica, num momento depois, é só o Spartaco Bianco Gambini. Tá, mas tudo bem, mas Que era aí um pintor. depois. Que era Ele um, trocou o esse Corinthians trocou. pelo- Esse trocou e não voltou mais. O Amilcar é corintiano. Esse é campeão. O Amilcar trocou lá na frente. Ele jogava com a camisa do Palmeiras por baixo, a camisa do Corinthians o por seu baixo. Amilcar, filho e dele, do- contou essa do história. Palmeiras por cima. Porque ele, mas aí tem uma mágoa. O Corinthians é o clube da mágoa. Os caras saem magoados. É, isso acontece. E até hoje é assim. Até hoje. Quando eu fiz o filme do Centenário, o que teve de gente chorando, contando. Vladimir chorando. Vladimir, o cara que mais jogos fez. O Amilcar tinha um problema. Olha as fofocas de clube social, né? E o último é o Cássio, hein? O último é o Cássio, Tem é muito isso. Quando tempo, ele né? saiu, eu lembrei disso. Último Falei do Cássio. Rivelino, Tem muito de tempo, todos. O Amilcar tiraram do pai dele o direito de venda de bebidas no clube, para dar para um outro protegido lá. Aí ele, num primeiro momento, ele fala, não quero mais jogar futebol. Aí ele sai do futebol. Aí, algum tempo depois, o Américo Fiaschi, que estava no Palestra Itália, convence ele a jogar no Palestra Itália. E mesmo assim, eu tenho uma entrevista grande dele, já nos anos 40, quando era técnico, dizendo que ele esperou até o fim que alguém aparecesse para chamá-lo de volta. E ninguém apareceu. Então, essa coisa da mágoa, né? É. Amor de... Corinthians dele. Ah, muito legal essa história. Tá É. vendo? Só com o professor É, sensacional. pra essas contar essa coisas- história aqui, pra Sensacional. comprovar que Palmeiras veio do Corinthians. Veio mesmo. Veio, é 6 jogador, É caralho. porque também iam pegar jogador onde? No A Corinthians. italianada estava toda no Corinthians. Porra! Tem isso. Ó, as né? camisetas do Deus Zebra É Cash aí na isso. Ah, tela. olha lá, ó. Vou dar pro professor. Olha, bonita, hein? Vou dar pro Sensacional, professor aqui, menino ó. legal. Não, vai lá do Einstein, vou dar pro Do professor. Einstein. a cara do Legal. professor. São todas Dá lindas. conta, Vai lá, você professor. vê- Olha Tá aquela certo. da Libertadores, aquele menino seria corintiano? Vê Não? da- Com vai- quantos vai na- anos ele está hoje? Vai na do Einstein lá, Ricardinho. Clica lá, Boa, clica lá. querido. Clica lá. Ah, A do 51 Copa Rio, igual não é mundial. O Einstein, a conta mais Essa, fácil. essa conta tá certa, professor? Sensacional essa aí. Ah, você vai discutir com o Einstein? Vai lá no Deus Zebra Inc. Ah, você sabe aquela historinha da musiquinha do Palmeiras não ter mundial? Que aquela musiquinha ela foi reativada agora com os grupos de pagode. Isso. Mas originalmente, você sabia que aquela música é do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Não sabia. Tá brincando, não sabia, velho. Aquela música é a da tia Anastácia, Eu lembro. que era inclusive uma composição do Dorival Caymmi. Aquele primeiro Sítio do Pica-Pau Eu Amarelo. lembro. Ela dos tinha anos medo 90. daquilo lá. Era meio... Era meio... Era meio sombrio aquele bagulho. Que ele conta da tia A Emília. Anastácia, né? A velha que conta histórias. Aí o refrão é lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Olha só. Lá, 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 lá. A Caramba, letra vocês velho. sabem. Lá, 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 lá. Eu tinha um canal Ai, no YouTube que eu descontinuei por conta da ESPN, que a gente tem um contrato de exclusividade. E esse canal chamava Almanaque da Bola. E um dos almanaques da bola, eu falava esse negócio de mistérios do futebol, São Paulo caiu, não caiu. E um deles era se o Palmeiras tinha ou não mundial. E eu queria muito botar um cara que faz um violão, tananana, mas eu achei que ficava agressivo, né? Eu falei, pô, o Palmeiras, a intenção não é agredir. Aí eu comecei o vídeo, eu falei, afinal o Palmeiras tem? Aí entra o Fred Mercury, né? We are the champions. Eu falei, ou não tem? Aí eu tararararararara, que aí dá uma equilibrada no negócio. Boa, professor, Né? boa. Ó, antes da reta final, pra gente falar do momento atual do Corinthians, rapidinho aí, a parte do rebaixamento do São Paulo. Essa eu quero saber. Então, ali tem uma coisa que é o seguinte, tem um regulamento, isso foi o PVC que foi atrás. Ah, O PVC foi atrás do regulamento de 90, que é o ano em que o São Paulo vai mal no campeonato e vai para o grupo. E ali no regulamento de 90 está escrito assim, com todas as letras, ainda datilografado.
No campeonato de 1990 não haverá rebaixamento. Ponto. Mas Então, me aí- responde uma coisa. Essa versão do regulamento foi feita quando? No regulamento de 90. Não, mas quando Antes. do campeonato? Não antes do começo. É o Mas regulamento tá original. carimbado antes lá, que aquilo foi regulamento escrito... original. Não, sei, então, mas foi o regulamento original. Sim. Mas não tinha uma versão do regulamento e essa versão aí foi depois... Não, o que aconteceu depois, ou não, e eu também não sei responder, é a questão do cruzamento. Esse é o problema. Cruzamento que levou o São Paulo ao título. Isso aí Não, porque assim, o São inexplicável. Paulo ele não jogou a Série A do Paulista em 91. O Zé te fala ele não- que ele jogou? não jogou. ele jogou outro. Então, O é Zé te uma falou outra confusão. que O foi Zé e o rebaixado. Telê também tem um O vídeo Telê do também, Telê. é. Mas o Telê ali tá jogando pra cima. Ah, mas não interessa. mas cheguei aqui, o São Paulo estava na segunda divisão, ele tá muito mais preocupado com a Mas carreira o dele Zé do que é com o São verdade, Paulo. professor. Ele falou, depois O Zé de deu umas muito risadas, tempo, desconversou, mas o fato é que o regulamento de 90 não entra na minúcia do que vai acontecer em 91. Isso é um golpe do Fará. Porque o São Paulo joga cara outro do Pará. campeonato. Não, isso sem dúvida. Ele joga. É um absurdo esse título do São Paulo. São Não deveria ser cancelado. E eu vou te Porque dizer- o São Paulo ele joga outro torneio. E eu vou te O dizer... Corinthians joga contra Palmeiras, joga contra Justo, Santos, justo. joga contra quem? Contra a Portuguesa. Aí é que joga... tá e o o São Paulo problema. joga contra quem? O São Paulo pegou o Olímpia, uns times lá que... E eu vou te dizer como isso, o mais injusto, quando o São Paulo se classifica para conviver com aqueles que tinham amassado o barro, são 2 grupos de 4, para sair um de cada um para decidir o título de 91. Como o Palmeiras toma um gol da Portuguesa no último lance de um zagueiro chamado Vladimir, o Palmeiras vai para o grupo do São Paulo, do Guarani e do Botafogo de Ribeirão. E graças àquele gol na fase regular do campeonato, o Corinthians vai para um grupo com Inter de Limeira, Santo André e Portuguesa. Daqui vai sair o Corinthians para a final. Aqui, com Botafogo de Ribeirão, Guarani, Palmeiras E São Paulo. e São Paulo, Palmeiras e São Paulo acabam empatados em pontos. E sabe o que decidiu a ida do São Paulo para a final Meu com o Deus, Corinthians? é cartão? Não, o total do campeonato. Não, mas aí piorou. E o São Paulo Sim, jogou outro campeonato. Sim, aí é que pegou. Aí piorou. Inclusive, o Palmeiras cai fora num 0-0 na chuva, que o Evair cabeceou uma bola no travessão, estava naquele jogo, pela placar. Então, a grande sacanagem, a gente fica perguntando se caiu ou não caiu, mas a grande sacanagem é essa, é o acesso. E isso, até hoje, ninguém conseguiu me responder em que momento foi determinado o acesso. O PVC acha que o acesso já era parte de um golpe do Fará, porque o acesso não se restringe a 91. Também tem acesso do grupo fraco para o forte em 92 e em 93, até que o Fará consegue enxugar o campeonato. Porque enxugar o campeonato, aquele era um campeonato de 28 times, enxugar o campeonato significaria perder votos. E aí, jogada aí o Fará não ficaria E o Foi Fará- jogada política. O São Fará Paulo era foi do- rebaixado. Foi rebaixado, professor. sim. Eu comemorei o rebaixamento do São Paulo. Quando era criança, tinha 11 anos de idade. Zoei os meninos. Pô, vocês caíram pra segunda divisão. Uma vez Chega eu- no outro ano, os caras estão lá. É campeão ainda. Uma vez eu usei... Em cima de nós ainda. Eu usei numa 3x0, 0. Uma vez eu usei numa reunião pública, assim, até com pessoas de meia idade, assim, eu usei a expressão rebaixamento moral. Um São Paulino ficou doido comigo. Mas o rebaixamento moral, eu não tenho dúvida de que houve. Porque o São Paulo foi apartado da convivência dos grandes para fazer aqueles jogos. Eu queria Né? que o Campeonato Paulista pro Corinthians fosse assim todo ano. Joga a Série B, joga a Série B. aí depois sobe pra disputar o Sim, mata-mata e entra lá nos- e entra nas finais. Mas Boa. aí você tem que sacrificar um ano, né? Para isso tem Mas um nós ano já que você estamos vai fazendo mal. isso, nós estamos- Tá sacrificando para nada, né? Podia Nós sacrificar para estamos se alguma coisa. especializando nisso. Para Mas fechar, professor, momento atual do Corinthians. O que você acha que aconteceu da gestão Augusto Melo para cá? Na transição até o momento de hoje. Porque se a gente for ficar falando, nós vamos ter que fazer um programa só disso. Do entendeu? Augusto para cá só piorou, o que já era ruim.
as pessoas em rede social mesmo, você acaba de falar do Melo, aí fala, fala da transparência, da renovação transparente. Aí você fala do outro, fala do Melo. A questão não é essa. A questão é que piorou muito, era uma bola cantada. Quem assistiu aquele debate na TV Gazeta? Aquele lá foi brabo, hein? Entre o André Degrau, briga de força no escuro, né? né? E o Melo, aquilo já era uma prévia do que ia acontecer. Um clube desse tamanho, com essa importância, ele não pode estar na mão dessas pessoas. De lado a lado. Eu estou falando de parte a parte. O Melo saiu, entrou o vice do Melo. O vice do Melo disse que não pode errar. A primeira coisa que ele está fazendo é chamar de volta pessoas que já faziam, né? O cara da carne, o cara do posto, aqueles mesmos. O do ouro. O do ouro. Então, sabe... O da banha. Quando a gente fala da tal da refundação, acho que é isso. Com essas pessoas que estão lá e com essa filosofia, que nem é filosofia isso, né? Esse pensamento retrógrado que está lá e que assola todo o futebol brasileiro, mas no Corinthians assusta pelo potencial que o Corinthians tem. Enquanto for assim, não há esperança, não há perspectiva. É preciso dar uma chacoalhada. Esse processo que aconteceu com Augusto Melo, você acha justo ou injusto? Não, eu acho justo. Acho que está muito difícil. Ele não tem problema só dos muros do Parque São Jorge para dentro. Ele tem problemas com a justiça, do muro para fora. Ele fala, puxa, tudo uma Mas grande... se você perguntar isso para ele, é uma conspiração. Não, é uma conspiração. Quer dizer que a Polícia Federal está na conspiração. É da RT. Então, todo mundo está na conspiração, todo mundo contra mim. Está ficando constrangedor. Está ficando constrangedor até do ponto de vista pessoal, né? Ele tem família, poxa vida. Tem esse lado também, Está se né? expondo, é uma pessoa que está se expondo. Mas mais do que tudo, está expondo o nome do Corinthians. E eu acho que o Corinthians é administrado como um feudo. O Corinthians é muito mais do que um clube social de um bairro. O Corinthians é um fenômeno e as pessoas que fazem parte desse fenômeno têm que ter uma participação ativa nisso. É um faturamento muito grande. Né? A gente sabe que o problema não é faturamento. E eu brinco, né? Até falo na televisão, quanto mais dinheiro entra no Corinthians, mais medo dá. Porque você sabe que isso vai ser mal gerido. Às vezes parece um microcosmo do nosso país. Sem dúvida. Das possibilidades. O 31 de maio lá, que ele tentou invadiu a sala lá, né? Aí ligaram pro metaleiro. Invadiu todo mundo. O que você achou daquilo ali? Constrangedor. Aquilo lá é uma ação entre amigos ou entre inimigos. O clube é grande demais para estar exposto a isso, né? É uma exposição pública, mais uma exposição pública, uma decisão de meia dúzia de pessoas ali que estão reunidas, sei lá, dizem que estavam na botia, saíram da botia para dar um golpe. Senhora. Que é isso? É tudo muito micro. O Corinthians não pode ser tratado assim. A torcida agora fez uma manifestação, acho que até não é o caminho, porque soa como uma coisa violenta, uma coisa de pressão, mas, por outro lado, é também uma reação perto do que está acontecendo, uma reação de pessoas que vivem esse clube. É um desabafo, né? Pô, a gente anda na rua... O Augusto Melo pode sofrer uma banição do quadro associativo do clube depois desse ato do dia 31 de maio. Eu acho que deveria. Acho que deveria, porque tem que se respeitar, né? Faltou respeito com a instituição. Uma ordem. Bom, respeito com a instituição, falta de parte a parte há muito tempo, né? Eu acho que as boas administrações no Corinthians, na história do Corinthians... Quais foram as boas administrações? Tem administrações de seu tempo, né? Vicente Mateus é um presidente muito, muito conhecido pelo seu amor, mas era um homem de seu tempo, não era propriamente um revolucionário. Se você pegar... O Corinthians tem agora vai para 115 anos de história em setembro. Você pegar 10 anos para cada um, não sobra. Como é que um clube de 100 anos está na mão de Andrés, Dualib, Mateus, Vadielu, Alfredo Inácio Trindade antes? É muito pouca gente. A coisa tem que ser mais democrática. Tem uma rotatividade, né? Então, uma rotatividade de ideias, principalmente. Né? E ideias adequadas ao tempo em que você está vivendo. Porque senão fica um clube ultrapassado. As gestões do Andrés... Qual a avaliação que você faz? O grande pecado do Andrés foi empurrar problemas com a barriga. E a bola de neve. Bola de neve de dívida, custe o que custar, questões de impostos, passa por cima de tudo isso. De tudo isso. Então, houve um tempo nas brigas entre Vadielu e Vicente Mateus que falavam que quando um deles morresse,
Deus precisaria de muitas laudas para anotar tudo que eles fizeram de bom, mas também precisaria da mais engenhosa máquina de calcular que o diabo já inventou para calcular o que fizeram de ruim. E eu acho que é o que continua acontecendo com todos esses dirigentes de futebol. Essa coisa de não saber parar. Esse patrimônio que o Andrés teria deixado para o clube / dívida, valeu a pena ou não? Porque antes do Andrés não tinha o CT, não tinha o CT da base e o estádio. Vamos colocar esses 3. O estádio principalmente. Essa conta fechou, valeu ou não valeu? Era melhor não ter. E os títulos também, não, né? Tudo bem. Eu acho que era melhor ter de uma maneira mais racional. Acho que essas coisas envolvem tanta coisa. Por exemplo, o caso do Pacaembu, né? Falava-se muito do Corinthians ter o Pacaembu. No fim, o Corinthians não teve o Pacaembu e a cidade também não teve o Pacaembu. E o também Pacaembu perdeu tá o Pacaembu. parado, né? Virou para o Mercado Livre. E ninguém está usando o Pacaembu. Talvez fosse uma via alternativa. Há muitas maneiras de se conseguir o estádio. Né? O Palmeiras teve a sua, que todo mundo brinca, mas tem show, não sei o que. É um jeito de se fazer. Então, acho que o preço foi muito alto. Acho que tem a questão do senso político, o André sempre teve, né? A oportunidade política, você vê quantos presidentes passaram ali, nenhum conseguiu fazer o estádio, mesmo que não pago completamente. Ele teve essa ousadia, mas, por outro lado, o jeito que o Andrés enxerga a vida realmente não bate com o meu, não sei se quem está certo é ele ou eu, mas o fato é que ele subestima essa coisa da bola de neve, de uns certos compromissos de bom pagador. Acho que essas coisas precisam ser avaliadas até do ponto de vista da imagem do clube. Um clube de futebol, eu acho engraçado, hoje em dia todo mundo fala de media training, de imagem, e de repente deixa sair no jornal o negócio de taça penhorada, de marmita, Nossa, meu Deus. de jogador de futebol penhorando o Parque São Jorge. Isso daí devia ser prioridade a um. Uma vez eu mandei uma pergunta gravada para o Duílio, ele fez o Bola da Vez, eu fiz uma pergunta sobre isso, né? Eu falei, ele estava começando a administração, eu falei, na sua administração, o que você vai fazer para evitar que o nome do clube apareça toda hora ligado a episódios constrangedores como esse? O que ele me respondeu foi que é a imprensa que é sensacionalista, e nas redes sociais apareceu um monte de corintiano dizendo que era uma vergonha o historiador do clube fazer esse tipo de pergunta. O que vai fazer? Cada um enxerga a vida de um jeito, não é verdade? Eu, particularmente, acho, nem é meu papel como jornalista estar contribuindo para isso. Mas numa bola dividida, eu acho que contribuo muito mais com esse tipo de pergunta do que com lambeção. Com certeza. De grupo político. E o que vai acontecer agora, meu querido Alan? O Alan falou que é a favor da SAF no Corinthians. Eu já tô com isso bem formatado na minha cabeça, que é o único caminho. Uma SAF, você, professor? Uma boa SAF que né, a gente já conheça do mercado, os caras íntegros que podem apresentar um projeto. Por exemplo, eu dei um exemplo do City, por exemplo, que está consolidado no Manchester City, que está no Bahia. Você quer que o Corinthians vire filial do Manchester City? Não, o City como exemplo, que a gente sabe que vai ter um investimento, vai fazer um algo trabalho como bom. O City, né? Algo como o City. O medo que eu tenho é se vender na baixa. Porque isso aí é business. Mas na alta ninguém vende. Então, mas também não estão na baixa. Né? Você manter o respeito. A gente está vendo aí negociações do Santos com o Neymar. O Santos está numa situação muito abaixo dessa negociação. Isso não pode acontecer. Será que o Neymar está jogando mal de propósito, ficando fora para dar uma desvalorizada, ir lá e comprar, aí ele dá aquele gás? Acho que nem precisa. Nem precisa. Mas 2023. Não é toda a SAF que é a salvação. Sem sacanagem agora. O que é? É um bom negócio, SAF não é pro Corinthians, aí tem agora o SAFiel, aí tem o fundo da torcida, cada dia vem um cara com uma ideia mirabolante. Alguém tem que encabeçar esse troço aí. Alguém tem que encabeçar. Alguém de responsabilidade. Alguém com capital também, principalmente, e que enxergue o negócio de futebol. Gestor, né? E se for o Andrés, o Ronaldo e o Kia? Não acredito. não acredito. Não dá. Não dá para se vender assim. Eu acho que está precisando de boas ideias, do capital para romper, porque você pega o caso do Palmeiras. O Palmeiras sempre foi um clube muito complicado politicamente. É igual o Corinthians. Era pior. O Paulo Nobre
foi só o segundo presidente de origem não italiana em toda a história do Palmeiras. Como é que ele quebrou isso? Com Grana. dinheiro. Com dinheiro. E ali ele realmente era um cara... Primeiro, adora esse troço. A grande sacada foi emprestar dinheiro a juro baixo, que isso você hoje em dia não encontra. Só negócio de pai para filho. O pai te empresta o dinheiro que está lá na poupança para comprar teu primeiro apartamento. Né? E relativamente... O Paulo Nobre pediu muito pouco em troca. O que ele pediu? Levantar a taça com aquele bonezinho dele ali no dia do Campeonato Brasileiro. Tá pago. Depois teve o caso aí da Crefisa e da Leila, que também é um caso da grana. Ela nem sócia era e conseguiu pular etapas. Só o capital resolve. Agora, só dinheiro também não. Tem que ter capital e tem que ter um projeto. E eu acredito em alguém que queira ganhar dinheiro com o negócio e o futebol. Não uma empresa de fora que está vendo o futebol, sabe? O futebol é um negócio em si. Então, o Palmeiras teve aquele acordo lá com a Parmalat, eu sempre falava, qual é a posição do clube? Eu falava, você é Parmalat, Laticínios, prazer, Sociedade Esportiva Palmeiras, meu negócio é futebol. Então, um parceiro que enxergue o futebol como um negócio em si. Não, tudo bem, tem outros modelos, tem aí da Red Bull, mas o negócio da Red Bull não é o esporte em si, é vender isotônico lá, alguém com a cabeça no negócio. Esse negócio não se basta. O Corinthians, com todos os problemas, ele bota ali 40 mil pessoas por jogo, às vezes para ver nada. Às vezes para ver times muito abaixo. Tinha 45, 44 mil Então, pessoas. Contra o Vitória. Domingo, 6h30 da tarde. Então, Corinthians... com tudo contra. Tudo contra. Garoando. E se tivesse 60 Ingresso mil lugares, caro. tinha. Eu te pergunto, que tipo de espetáculo público você faz assim? Tem que ser uma baita banda de rock. E isso. mesmo assim, não há banda que segure toda quarta e todo domingo. É verdade. E o Corinthians segura num estádio que não está pago. Então vamos racionalizar isso aí. Não falta receita. Receita tem. Tem a receita e tem essa questão da dívida, que aí o parceiro também viria sabendo que tem. Então, mas como Chega vai junto. fazer uma SAF no Corinthians? Vai vender tudo? Ou só o futebol? Ou só o futebol? Eu acho que vender tudo não, mas uma separação entre futebol e a parte social é fundamental. E como você vai fazer É isso? fundamental. É quebrando a política lá dentro, quebrando a estrutura Esse é de o grande clube. problema. Tá bom. O Não distintivo do clube pertence ao clube, não pertence? Bom, você pode trabalhar, o distintivo é mais importante até para o futebol do que para a parte social. Então, mas... Você tirar o distintivo, o sócio não vai reclamar. Você tirar a piscina, ele reclama. Não, tudo bem, mas... quem vai ficar dono do escudo? Então, isso é que tem que separar direitinho. Quanto vale? Outro dia eu fiz um cálculo, fiquei pensando, o que é que o Corinthians tem dele mesmo? Tem o chão do Parque São Jorge, né? Tem o chão do Parque São Jorge. Você diz de patrimônio? É. O CT, Mas o CT não vai abrir mão porque precisa, né? o estádio não tá pago, mas o terreno é do Corinthians. É do Corinthians. E ali tem uma vantagem também, porque para tomar o estádio vai fazer o quê lá? Né? Não é mas que nem o você perder um apartamento. Pouca gente, muita gente que faz piada não sabe disso. O terreno já era do Corinthians. Sim, o Matheus foi atrás Isso. daquele terreno. Agora, vamos pensar no terreno do Parque São Jorge. Se equacionasse aquilo como clube social, né? De repente, fazer um clube do tamanho... Eu sei que o Corinthians é uma opção de lazer muito importante ainda para a Zona Leste, principalmente, mas não é a prioridade, né? As pessoas, tem muito corintiano que nunca foi no Parque São Jorge na vida, no Brasil e no mundo. O Kimo lá na Finlândia, acho que nunca foi. Só sei quando ele veio aqui, né? Então você tem que dar às coisas o peso que elas têm. O Corinthians futebol é muito maior que o Corinthians social hoje. Então, isso deveria ser equacionado. Então, o museu, as taças, a história, tá tudo no social. Então, mas isso você pode... Acho até que nem deveria estar. Acho que deveria estar na arena. Porque o futebol do Corinthians hoje é a arena. Ou o CT. Quando eu fiz o livro do Cássio, biografia do Cássio, fiquei surpreso porque perguntei assim em conversa, eu falei, no Parque São Jorge? Ele falou assim, acho que eu fui 2 vezes no Parque São Jorge. Caramba, cara, olha isso. Em quantos anos? 12 anos? O Depay veio da Holanda, foi uma vez, né? Eu gostava quando tinha a sirene
Aquilo é uma pra caramba, tradição. Aquilo é uma tradição. E acho também, quando eu entrei na Editora Abril, tinha um negócio chamado Projeto Integração. Te botavam numa sala, você estava entrando geralmente com várias pessoas no mesmo dia, na mesma semana, né? Você entrava numa sala assim, eles passavam uma fita de vídeo, ainda era vídeo cassete, as pessoas falando qual era a cultura da Abril. Então, tinha lá o Juca Kfouri, jornalistas famosos, dizendo que estavam lá há tantos anos, que aqui a coisa funciona assim. Eu acho que todo jogador de futebol devia passar por esse projeto de integração. Eu sei que estão fazendo visitas ao memorial, mas falar um pouco, sabe? Mostrar ali um vídeo, falar assim, aqui é uma instituição que funciona desse jeito, a torcida apoia até o fim. Tá cheio de jogador aí que quando vai embora fala, nossa, aqui a torcida apoia até o fim. O Emiliano falou isso outro dia, né? Já podia saber disso descobre antes. Depois, Né? Fica pasmo. Tem alguns que são apresentados, chamam de Corinthians Futebol Clube, de Sociedade Nossa, isso Esportiva aconteceu, Corinthians. meu Deus do céu, credo. Né? Então, é todo um contexto, é tanta coisa junta, mas principalmente porque não dá para continuar sendo administrado do jeito que é, por esse feudo de gente incompetente. Porque é gente incompetente. A torcida estava certa quando botou lá fechado por incompetência, uma incompetência absoluta, do primeiro ao quinto. Parece que fazem de propósito. Estão mexendo com a vida. Isso é um negócio muito importante. A gente anda na rua, anda de metrô, toda hora tem alguém me parando, perguntando como é que vai ser, como é que não vai ser, e a solução. Isso é importante para a vida das pessoas. Né? O meu pai vai fazer 96 anos, ele só pensa nisso. Meu filho acabou de fazer 21. Tá a mesma Só coisa. pensa nisso. Não importa a idade. Ele treme. Na arena, Corinthians e Guarani dos pênaltis, eu olhei para o menino, fiquei até arrependido. Eu falei, Vai dar um treco no estraguei, moleque. Eu falei, Daniel, o que é isso? Você é um estudante, você estuda física na USP. Ele falou, não interessa. Que vai ver o Einstein aí, lembrei do Daniel que estuda física. Mas isso é muito importante para a vida das pessoas, né? As pessoas vivem isso. Então, isso é um desrespeito. O cara assumiu, o último que assumiu aí, dizer que não tem mais direito a errar. Aí os primeiros que ele escolhe são os nomes que a gente já conhecia da outra gestão. Vocês estão pensando o quê? Estão onde? Por quê? Porque a estrutura é de um clube e a gente não está falando só de um clube. A gente está falando de um fenômeno sociológico. De um time que colocou 70 mil torcedores num outro estado, velho, num jogo. Então, só para ter uma noção, né? Diz que até os cientistas estudaram esse fenômeno, né? De 70 mil pessoas sair de um lugar para ir para outro. Isso não faz sentido nenhum. Segundo o Juca Kfouri, a maior mobilização humana em massa em tempos de paz. Eu não sei porque eu nunca perguntei para o site GPT, mas está muito próximo disso. E eu não sei se o Juca Kfouri tem tanta razão quando ele diz tempos de paz, porque já estava complicado. Não era de paz. Agora, e aí os adversários, aí tem essas brincadeiras, né? Que não sejam 70, que sejam 40, que sejam 50, que nem no Japão. Eu fui ao Japão. Tinha uns 30, né? O que eu vi ali, parecia Praça Charles Miller, aquele negócio, em frente ao estádio. Professor, um dia a gente precisa fazer um programa aqui, quebrando os tabus das mentiras contra o Corinthians. Aí sensacional. Bom. Aí é bom. O Corinthians não ficou 11 anos sem ganhar do Santos, isso é mentira. Não ficou. É verdade, já falei isso pro Sormani, ele não acreditou. Não, isso é mentira. Tem um monte de coisa que falam do Corinthians que é mentira. Só pelo Paulista. E vira verdade. Tem 4 vitórias daquele meio, inclusive com o Pelé. 3 pelo Rio São Paulo e tem uma taça. A Taça São Paulo. Professor, dá neles. Dá nos mentirosos. O Corinthians não mentirosos. ficou 23 anos na fila. Me dá coceira esse negócio de 23. Sabe por que me dá coceira? Porque é uma questão matemática. Se você é o campeão de 54, certo? O ano 1 é 55. Se 55 é o ano 1, 65 é o 11. 75 é o 21. 76 é o 22 e 77 você não pode contar porque você não está na fila, você ganhou. Aí você quer pegar a cronologia. Fui campeão de 54 em fevereiro de 55. 6 de fevereiro de 55. Foi em 55 o campeonato de 54. De 54, o último jogo. Se for campeão depois, em outubro de 77, também não dá 23. Eu participei até de filme que fala 23,
Falei pro Rico lá, o diretor, eu falei, isso é conta de padeiro, isso é conta... É igual, mas nem na Bíblia os caras conseguem fazer conta, professor. Pois é. Os caras falam que Jesus ficou 3 dias para ressuscitar. Se ele morreu sexta-feira, 3 horas da tarde, e domingo de manhã já tava dando rolê... Não dá. Não dá 3 dias, pô. Claro. E na Bíblia nós temos os coríntios aí. Não dá 3 dias. Esses dias eu vi o pastor falando isso, eu falei, puta, como é que eu não tinha pensado nisso? Você vê que Não foi 3 dias, É verdade, Foi verdade. bem menos. É bem a menos. mesma conta, a mesma conta que fazem aí do Corinthians. Alguns mal intencionados. Já não basta Sempre sofrer tem. 22, os Sempre caras ainda tem. querem botar Quer mais botar um. mais um. E ainda teve uns títulos aí no meio desse caminho aí que o pessoal Tem também não títulos. gosta de contar. Tem. Você tem que fazer um programa só disso. Boa. Vai ser bom, hein? Vamos fazer isso aí no Boa. 1º de setembro. Para desmitificar. 1º de setembro. Só Em desmitificar. setembro a gente faz um programa Boa, desse. boa. Esse é Vamos legal. Esse é Boa. legal. Vamos fazer eu, Esse é você, legal. o Alan e o Savoia. Isso. Pronto. Aí. Isso. Pode ser? Fechado. Pode. Muito bom. Muito Então, bom. Que a gente tem essa possibilidade de botar o Desmentir. preto no O branco. preto no branco. E aí a gente bota o Sormani na tela aqui. Ele vai xingar Sormani, quando o Santos caiu, o meu filho, porque o pessoal mais jovem, assim, eles pegam uma bronca dessas coisas, né? Meu filho tem uma bronca, por exemplo, do Luciano, um jogador de São Paulo, que o Luciano, quando foi para São Paulo, falou assim, o maior clube que eu já joguei. Aí foi, bom, como maior, ele jogou no meu, não sei o quê. Aí, quando o Santos caiu para a Série B, meu filho falava assim, fala pro Sormani que agora o crachá dele não passa da CBS. Que é mágoa, né? Mágoa. Mas é gostoso. Professor Celso Zé. Divertido. Legal. Muito obrigado pelo Eu que papo. agradeço. Aprendemos demais. Não, Bom eu demais. acho um barato, acho muito legal. Futebol é legal por isso. Pra ter bom humor, né? Dá uma descarregada, Adoro né, professor? meme, é pena que eu falo no programa, eu falei, porque eu queria botar todos os memes no ar, contra, a favor, do Corinthians, do outro. Acho um barato, mas infelizmente as pessoas não estão muito preparadas para isso. Vai dar As confusão. pessoas levam pro lado pessoal, né? É verdade. É verdade, professor. É isso aí, professor. Belo Que papo, hein? legal. Eu vou ganhar minha camiseta, não? Mas Vou lógico, vou mandar pra tua casa. Ah, que conta. beleza. Eu vou mandar ela pra tua casa. Ah, eu quero. Qual? Muito Mas bom. qual? Você quer a do Qual que você Einstein? quer do Einstein? São todas Ah, não, geniais. mas tem que escolher uma. Tem o Geniais. menino Ney, tem o Jim Morse argentino Olha lá, lá. ó. Olha, põe na tela aqui, ó. Vai lá, Isso, vai lá, tudo Ricardinho. Ele legal, escolhe, ó. eu mando pra tua casa. Isso. Ah lá. Volta lá a tela lá. Ali, ó. Menino Ney. Menino Ney. Aí, ó. Ó, o menino Ney é bom também. hein? Todas são ótimas. Menino Ney. Meu Deus. Olha. Essa do Libertadores, do menininho com a Libertadores lá também é muito legal, hein? Do Nirvana. É, que é a capa do Nevermind. Nirvana, né? É. Do disco do Nirvana. Parece um corintiano atrás da Libertadores eu- lá. Gostei dessa. Eu vou mandar acho que pra eu sua vou casa. escolher essa. Tá fechado, tá? Isso. Essa semana tá na tua casa. Aí as más línguas vão dizer que eu vou guardar pro meu neto. Essa eu te mando aqui no zap, você escolhe, manda o tamanho e a cor. E quem Boa. quiser também entra lá no Legal. deusebrainc.com.br. Isso. Acompanhem também as nossas notícias lá no Deus Zebra News. É isso aí. Eu e o Alan deixando vocês aí, ó, Olha lá. super informados. Tudo que acontece aqui no podcast vira notícia lá no Deus Zebra Grande News. Yuri Alberto. Essa notícia do Savoy aí tá dando o que falar. É. Falou que o Yuri só não saiu porque não conseguiu passaporte italiano. Ufa. Obrigado à imigração, ao Valeu, consulado. pessoal. O Hernandes tem, o Hector Hernandes tem. Leva Tudo ele. que o Savoia falou aí já está disponível no Deus Zebra News e os prognósticos aí para legal. todas as partidas a gente coloca aí também para você que gosta de saber o que vai acontecer, as prováveis escalações, né, as estatísticas de cada equipe aí antes de cada do jogo. Não todos os jogos, é impossível, né? A gente fazer todos os Isso, jogos, não dá. mas os jogos mais importantes aí vamos. a gente coloca ali, ó, estreia de Ancelotti, marca Brasil e Paraguai nas eliminatórias, tem tudo aí no deusebranews.com.br. É isso? É isso mesmo. Consulado italiano. Corremos risco no consulado italiano, hein? Já que pega um palmeirense então ali, tem- ele carimba. Depois da história lá. Depois que ele viu o Savoia Depois da contando, história. Você fica falando que é dissidência, o cara fica bravo. É verdade, fazer o quê? professor Celso Zelt, muito obrigado, mais gente. uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Acompanharemos que você legal. na ESPN. Exatamente. É todo dia? Todo dia, 9 às 11 da manhã. Não sei se vocês estão acordados, mas é o F360. Com Abel bom demais. Neto, com Bom o Eugênio demais. Leal, Acompanha sempre, com o só Brenner fera. Pires.
A galera, gente boa demais lá da ESPN. São, E só sim, é muito mentes gostoso. brilhantes, né? Muito Não é gostoso qualquer trabalhar um que lá. chega na ESPN, meu O querido. negócio tem que ter Não patamar, é? tem que ser outro Tem que patamar. ser. Professor, muito obrigado, Eu viu? que agradeço, rapaz. Foi ótimo. Professor, Obrigado top demais. Obrigado, Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que Né? agradeço. Sucesso sempre. E a sua função como professor também muito digna, Muito muito legal. honrosa. Parabéns, viu? Obrigado. Um abraço a todos os meus alunos. professor? Não é fácil ficar Acabando a milionário. correção, hein? Não é fácil ficar milionário. Falta Não é fácil ficar milionário como professor nesse país. Não, Só o professor. Eu tô tentando ser o primeiro. Valeu, gente. Tamo junto. Até a próxima.